Na nossa história é a mesma coisa. Os conflitos não resolvidos com o nosso passado, eles geram problemas agora. Geram problemas agora e a gente precisa resolver esses problemas. Esses conflitos, melhor dizendo. E como que resolve isso? Como que resolve com a esposa? Como que resolve uma guerra? O conflito? Você tem que sentar e ter um acordo. Quebrar o pau às vezes, falar o que tem que ser falado, botar os pingos nos is. Uh, Porque senão vai ver em constante guerra. Constante guerra, exatamente. Fala galera, seja bem-vindo a mais um outro episódio do Pinheiro Cast e temos um convidado extremamente especial, um grande amigo de muitos anos, mas eu vou apresentar ele aqui para vocês. Ele que é especialista em TRI, Neurociência, Terapia e Hipnose, com formação também em abordagens integrais e sistêmicas, com pós-graduação também em Neurociências e Terapias de Reintegração Implícita, hipnoterapeuta avançado pela Omni Hypnose Training Center e formado em DMC, que é a decodificação mente-corpo. Estou com ele, salva de palmas para o Gabriel Martins. Palma aí, Léo, faz um apoio aí, Léo. Por favor, bater palma pra mim isso, também. por favor, que a gente ainda não tem o tele que você... Não tenho ainda não tem a galera aqui, mas vai ter, tá? Top. Gabriel, seja bem-vindo. Quero que, meu amigo, estou muito honrado de ter aqui, né, para falar sobre um tema muito especial, que é sobre crenças limitantes, sobre traumas e também sobre hipnoterapia, que eu acho que é um assunto muito interessante. Muitas pessoas às vezes olham de uma certa forma com polêmica, mas, meu amigo, eu queria dar uma abertura para ti, para contar um pouco mais sobre a sua história antes mesmo da gente começar a falar sobre tudo isso que é extremamente interessante. Fique à vontade. Primeiro, João, muito obrigado pelo convite. Realmente nos conhecemos há muito tempo, cara. Muito tempo. Pô, você falou, eu falei, não sei nem de quando. Da época do suplemento mais lá de 10 atrás. anos. Mais de 10 anos, né, cara? Uhum. Muito tempo. Massa, muito bom estar aqui com você, ver todo o teu crescimento, né? Porque eu te conheci, você era... O nosso, né, meu amigo? É o nosso, verdade. A minha transformação, né? A minha evolução, a minha transição de carreira. Então é um prazer estar aqui falando sobre o que eu amo falar, sobre o meu propósito de vida, que hoje eu vivo e transformo a vida das pessoas através da hipnoterapia. Então é isso, cara. Vamos lá, vamos começar a falar disso daí. Perfeito. E, cara, exatamente isso é bacana, assim, essa questão da resignificação, porque como eu te conheço, né, Gabi, você era treinador, cara. Inclusive um excelente treinador, um dos melhores da cidade. E, cara, o que te fez mudar totalmente o rumo para ser psicoterapeuta, hipnoterapeuta? Acho que é muito legal, é uma curiosidade muito importante, até mesmo que eu tenho, como um amigo seu de bom tempo. Então vamos lá, eu vou contar duas histórias para isso. Uma história que é a história bonita, que eu contei para mim por muito tempo, principalmente quando eu não tinha entendimento do que aconteceu, e depois uma história que não é tão bonita, que depois de um tempo de algumas terapias e alguns entendimentos, eu falo, puta, foi por isso. Então vamos lá, a história bonita. Quando eu era personal trainer, a agenda lotada, tava muito bem, eu comecei a entender assim, cara, se eu continuar trabalhando aqui do jeito que eu trabalho, eu não vou faturar o tanto que eu quero faturar. Eu vou ter que ser escravo aqui de semanalmente, 6 horas da manhã, tá atendendo. E eu pensei, cara, e com 35 anos? E com 40 anos? Eu não quero fazer isso, eu quero poder viajar, eu quero ter liberdade. Aí eu comecei, a pesquisa foi essa, eu juro pra você. Como ser o melhor personal trainer do Brasil. Procurei lá, tinha uma instituição que fazia um concurso, realmente, de melhor personal trainer do Brasil. E os 6 últimos concursos foram vencidos por um personal trainer que tinha formação em coaching. Aqui tá o segredo. Eu tenho fisiologia do exercício, eu tinha várias formações que os caras tinham. Eu só não tinha formação em coaching. Falei, pronto, achei o ponto. Fui estudar coaching e aí fiquei apaixonado. Falei, cara, esse negócio de coaching, ele vai me dar mais dinheiro e vai me levar para a vida que eu quero, com a liberdade, com o tempo, e vou ajudar muito mais pessoas em outra área. Falei, por que não fazer uma transição de carreira? E eu comecei nessa loucura de fazer uma transição de carreira, saindo de realmente agenda lotada, ganhando muito bem, para toda a dificuldade de começar tudo de novo. Numa área que eu não estudava, numa área totalmente desconhecida, e numa área que estava iniciando, né? No Brasil ainda estava se iniciando, 2016, ninguém se falava disso, ou estava muito ainda no começo, né? Então foi uma loucura pensando assim, não, eu quero ter a liberdade, eu quero ajudar mais pessoas, e não quero trabalhar com isso para sempre, com a educação física para sempre.
Essa é a parte meio bonita, que eu falo, não, eu decidi que eu vou mudar porque eu quero algo a mais, eu quero ter um propósito de vida melhor. A verdade é que depois de um tempo eu descobri realmente por que eu fiz essa transição de carreira. Na época, eu sofria com burnout, só que eu não sabia o que era isso. Para mim, era normal ter todo aquele estresse, toda aquela ansiedade, toda a compulsão que eu tinha, aquelas inseguranças, a necessidade de agradar. Para mim, não tinha nada demais, porque sempre fui um cara muito cético e irracional, assim, ou achava que era, né? Na verdade, não sou, mas eu achava que eu era cético e irracional e que terapia era coisa de gente frescurenta e que eu não preciso disso, eu preciso de férias. Não, o meu problema de estresse está no meu trabalho, eu vou sair desse negócio. Só que, na verdade, então, era um burnout com crise de ansiedade que eu estava vivendo. E isso me deixou tão estafado, tão cansado, e num nível onde eu quis fugir de algo que era bom pra mim. De algo que realmente, cara, eu não era ruim. Eu considero que eu Sim, fui um dos você. melhores da cidade, Exato, que eu não na cobrava época barato. você, pô, caramba. Eu acho que a maioria das pessoas também, né, Gabi? Quando ouve, e eu acho que uma das coisas que a gente vai conversar sobre essa questão até mesmo familiar, os primeiros às vezes minarem os nossos sonhos, Uhum, as nossas coisas que a gente quer, às vezes vem de dentro de casa. uhum. Né? E como que foi, cara, assim, também por esse sentido, né? Pensando que, Gabriel, pô, cara, você ganha bem, você já tem agenda cheia, você já é um personal trainer renomado, agora, pô, o que que você vai fazer esse negócio de coaching? E eu acho que até 2016, 2017, a visão do coaching Não. era uma visão totalmente ainda negativa, Aham, sim, totalmente. Aham, charlatanismo e sim, etc. totalmente, Como que totalmente. foi, cara? Cara, Aí, não, meus pais, eles aham, foram muito tranquilos, eles uhum, tentaram comigo, tem certeza que tá fazendo. Só que mais uma vez eu tava tão cansado que eu tava cego pra enxergar que não era a profissão, e sim eu que tava com problema. Porque hoje eu entendo, eu falo, cara, eu amo esse negócio. Tanto que eu vou pra academia todos os dias, eu tenho um estilo de vida o mesmo que eu tinha lá atrás. Eu não mudei nada, eu vou treinar de manhã, eu faço uma alimentação saudável, eu treino, se deixasse eu treinaria 2 vezes por dia. Eu não tenho problema com academia, não tenho problema com treino, eu gosto de montar o treino da minha namorada. Só que ali, naquele momento, foi a minha escapatória. É uma parte meio feia, que não é inspiradora. Você fala, meu, eu tava ferrado emocionalmente e eu saí da minha profissão porque eu tava ferrado. Hoje eu não me arrependo. Hoje eu entendo que fez parte do meu processo para viver o propósito que eu tenho hoje e viver o que eu vivo hoje. Mas foi um caminho muito difícil, que por uma inconsciência, né, por não entender o meu problema emocional, eu acabei seguindo esse caminho. Então hoje eu não uhum. me arrependo, já me arrependi em um determinado momento, quase voltei em outros determinados momentos, mas hoje eu falo, cara, não, tô no lugar que eu deveria estar realmente, tudo mostra que eu tô no lugar certo. Então, é isso, mas eu tive que fazer as pazes com essa relação com o meu passado. Porque eu quase me quebrei emocionalmente. Eu não sei como que eu realmente não tive uma coisa mais grave assim, por conta de todos os problemas que aconteciam na minha vida naquela época e que eu não percebia. E que eu não enxergava mesmo, sabe? Então, a transição começou a acontecer por conta disso. Aí, óbvio, que aí eu vi que no coaching eu não me encaixei muito bem, eu fui para PNL, também eu comecei a perceber que tinha uma coisa mais profunda do que só aquilo que eu estava aprendendo, e aí que eu encontrei a hipnoterapia. Que foi meio que na minha adaptação, eu falei, cara, não, tem alguma coisa mais profunda, tem alguma coisa mais profunda. E aí a hipnoterapia entrou, eu falei, cara, que negócio que é esse? Uma terapia que ela é breve, que está falando aqui que eu posso resolver o problema de um cliente com 2, 3 sessões, às vezes em uma sessão. Falei, pô, calma aí, eu quero conhecer esse negócio, vou pagar para ver como a última esperança. Falei, se não der certo isso, eu volto para educação física. Se não for assim, aí tanto que eu voltei do curso e comecei a vender hipnoterapia e os clientes começaram a ter muito resultado. Aí eu também fiz a hipnoterapia e mudei. Aí eu parei de ter crise de ansiedade e comecei a entender. Eu parei de ter crise, demorei 6 meses para entender. Falei, nossa, eu sofria de crise de ansiedade e não sabia. Eu demorei 6 meses para entender que eu sofria de crise de tão normal que era. Que não era uma coisa, era diário, era Uhum. semanal, toda a vida eu tive. E eu achava que era natural. Sensacional. Eu acho que é uma coisa muito importante, porque é exatamente como eu falei, né? A questão das pessoas tinham a percepção daquela questão do coach como um charlatanismo e Uhum, tudo mais. E acredito que tem muitas pessoas ainda céticas, ainda que realmente não se aprofundam a buscar, né? A questão de aprofundar em certos tipos de terapia. E é a questão que realmente eu gostaria que você explicasse realmente para as pessoas que estão nos escutando, seja no Spotify ou no YouTube, que tem, né? Acho que se você está escutando esse episódio é porque você tem interesse sobre esse assunto.
o que que é a hipnoterapia? Porque a gente tem a ideia da hipnose de algo que a Aham, pessoa vai ficar isso. inconsciente, e vai começar a imitar um animal, né? Todos Vamos dizer aqueles assim, mitos, né? todos aqueles mitos. Explica por Vamos gentileza, lá. Gabriel, pra O que gente. que é a hipnoterapia? Nada mais é do que terapia com o cliente em hipnose. Só. Mas aí vamos começar pela terapia. A terapia vai depender da abordagem terapêutica que você vai utilizar. Eu hoje utilizo a terapia de reintegração implícita, né, a TRI, que é uma das minhas especializações e, na verdade, é a minha Uhum, pós-graduação. Então, eu utilizo a TRI. Mas a hipnose, que é o que traz mais medo, né? As pessoas acham que a hipnose vai fazer algo, a hipnose vai ser a terapia. Na verdade, hipnose é só um comportamento de seguir uma sugestão. Presta atenção, pensa na sua filha. Você está de olho aberto e pensa na sua filha. De olho aberto, veio uma imagem que você seguiu o que eu falei e pronto, você estava em hipnose. Mas é um comportamento, você só seguiu o que eu falei. Não existe um transe. O que as pessoas acham que é o transe é porque as pessoas vêm assistir um filme e acreditam que aquilo vai ser real. Ou até o apresentador na TV lá, que faz as uhum. hipnoses de palco, e acreditam que a pessoa está num transe onde ela não tem o controle. Mas na verdade, em hipnose, você vai estar só imaginando. Geralmente você vai estar imaginando, ou algo parecido com você falando sozinho. Isso é também um comportamento de estar em hipnose. Por exemplo, você estar assistindo um filme e chorar porque o filme trouxe uma mensagem interessante, emocionante ali. É você imaginar algo no futuro e começar a ficar nervoso. Isso também é hipnose. Então a gente passa por esses estados de hipnose várias vezes. Eu mesmo vindo para cá, meu barbeiro, eu tenho que fazer sempre o mesmo caminho. E o único caminho que eu faço pro sempre é para vir pro meu barbeiro. Eu passei e errei o caminho com o mapa aberto. Eu tava com Aham. o Google Maps aberto aqui, seguindo o Google Maps, e quando eu vi, eu tava, tipo, pensando numa coisa e tal. Quando eu vi, eu passei reto, olhando pro mapa. Por quê? Porque eu tava imaginando outra coisa. Eu não tava em transe, eu tava em hipnose, mas é algo muito natural, acontece o tempo inteiro no nosso dia a dia. Claro que em terapia, a hipnose vai facilitar a compreensão dos seus sentimentos. Ela vai conseguir fazer você sentir melhor o que você já sente no seu corpo. Uhum, Ela faz uma interocepção. Então uhum. você sente melhor as suas vísceras, o seu corpo mesmo, e consequentemente você consegue entender melhor e sente até com mais intensidade as emoções que te incomodam, que te atrapalham. É como se fosse uma questão da gente se manter em atenção plena, aquela questão do Perfeito. Aham, mindful, né? perfeito. Mindfulness é hipnose. No sentido mais, obviamente, guiado, porque Perfeito, aham, envolver a isso. terapia, dizemos assim. Exatamente, a gente faz uma condução para que a pessoa traga a Uhum, sensação relacionada ao problema, que é algo visceral, né? Então, quando tenho crise de ansiedade, é meu corpo que sente a crise de ansiedade. Quando eu tô com medo, também. Quando eu me sinto insuficiente, também é alguma coisa aqui. Você percebe que dói o uhum, coração, dá um nó na garganta. O teu corpo sente as emoções. Não é na sua cabeça, não é no cérebro uhum. as emoções. O cérebro, ele é. O cérebro não, né? As emoções são transmitidas para o corpo. E você sente o seu corpo, e a hipnose vai facilitar você perceber essas emoções para que a gente consiga, então, conduzir a terapia em cima disso. Engraçado que muitas vezes, né, a gente fala que as crianças que não conseguem controlar as emoções estão aprendendo a Uhum, lidar com as emoções, né? E uma das coisas, obviamente, que eu falo para minha filha, quando eu vejo que ela tá ansiosa ou ela tá estressada, com raiva, é, filha, presta atenção no que você está sentindo agora, o que que você está sentindo. perfeito, O perfeito, Sérgio Paixão falou sobre isso, que é um outro convidado que veio aqui no podcast, falando sobre a questão de a gente perguntar para as pessoas o que ela está sentindo perfeito. Aham. naquele momento. Mas nós adultos, a gente muitas vezes não dá atenção para aquilo realmente, que muitas vezes é onde a gente deixa a ansiedade, né, Uhum. digamos assim, tomar conta da situação. E eu vejo que a maioria das pessoas é nesse sentido. E é onde eu até perguntando, né, como que a gente vê que a TRI, que é a terapia, né, de reintegração implícita, que você trabalha bastante, lida realmente para pessoas que estão aqui, você que está ansioso, quer saber como que realmente a TRI pode trabalhar e digamos, algumas dicas que as pessoas que são ansiosas, que percebem que isso atrapalha no trabalho, atrapalha na academia, atrapalha no desenvolvimento de projetos, procrastinação, que é outro assunto que a gente vai falar aqui sobre aqui, como que você vê, assim, como que as pessoas já, de início, elas já podem ter um controle melhor da ansiedade? Show, vamos lá. Eu vou começar por uma base de neurociências, que aí já fica explicado para o resto da nossa Uhum, conversa. Que basicamente assim, para que serve o nosso cérebro? Uma das funções do nosso cérebro.
pegar as informações que a gente tem ao longo da nossa vida, e quando eu falo ao longo da nossa vida, é desde a barriga da nossa mãe até hoje. Então, todas essas informações que nosso cérebro interpreta, ele aprende, ele gera um aprendizado inconsciente, um aprendizado visceral. E você se adapta para, de alguma forma, tentar sobreviver. Então, é aquele medo de um barulho alto que você tem e você passa a ter mais medo de explodir um balão, por exemplo, para tentar sobreviver. É um negócio inconsciente. Você bateu o carro e aí depois, no outro dia, você passa a ter medo de alguém bater no teu carro novamente. É uma coisa que você não tem controle, mas é uma forma do seu cérebro te manter vivo. Mas isso não acontece uma vez, isso acontece desde a barriga da sua mãe. Então as emoções que sua mãe sentiu já começam a ser percebidas por você. Isso vai determinar o seu problema ou o seu futuro? Não. Mas pode direcionar as adaptações que podem influenciar negativamente você na vida adulta. Aí com 0 anos, com 1 ano, com 2 anos, 3, 4, 5, talvez você nem lembre das experiências. E às vezes as experiências não são necessariamente traumáticas. São só experiências ruins, ou experiências que parecem normais, mas nem sempre são. Por exemplo, o pai chega em casa cansado, não só uma vez, mas todos os dias, e não dá atenção para o filho. E aí, por não dar atenção para o filho se sente rejeitado. Porque o filho quer brincar com o pai e o filho se sente rejeitado. Ele sente que ele não tem valor, ele sente que ele não é ouvido. Qual que vai ser o problema causado aqui, na vida do adulto? Não sei necessariamente. Não tem como ter uma linha reta. Olha, se você teve isso, você vai ter aquilo. Mas a tendência é que isso pode gerar problemas. E diferentes adaptações, diferentes problemas serão gerados. Então, o meu cérebro se adapta e aí ele vivencia outras experiências. Ele se adapta novamente e vivencia outras experiências. E a gente está em constante adaptação. Então, beleza, pegamos aí a base de tudo. O que é a ansiedade? Nada mais é do que uma tentativa de evitar algum sofrimento. Né? Basicamente, meu corpo entra em um estado de alerta que sinaliza um perigo. E aí, quando está em perigo, ou a gente tem a sensação de fugir, lutar ou paralisar. É algo natural do nosso corpo. Então, a gente tenta fugir, ou tenta lutar, ou paralisa. Aquele bichinho que cai duro e morre. Ou a gente mesmo que paralisa e acaba procrastinando. Paralisa e acaba não conseguindo falar para a câmera. Sei lá, algum tipo de paralisia. Então, nessa tentativa de evitar um sofrimento, o corpo gera toda essa sinalização, que a gente não tem controle. Perfeito. Esse é o problema. Então, é o teu corpo reagindo a um aprendizado antigo. E diferente do que as pessoas pensam, então eu preciso colocar a minha mente no presente, é impossível, tua mente não foi feita para estar no presente, tua mente foi feita para... Teu cérebro, né? Quando eu falo mente, é só uma forma de falar do cérebro, do funcionamento dele. Teu cérebro ele foi feito para pegar o que ele vivenciou durante a tua vida, aprendeu, ele falou, é assim que eu preciso sobreviver. E aí ele pega, naquele momento do teu presente, e transfere uma possibilidade de problema para o futuro. Então, calma aí, eu tô aqui no podcast e as pessoas vão me julgar. E se elas me julgarem, eu vou ser rejeitado. E se eu for rejeitado, aí eu chego aqui e começo a ter... e aí começa a ter uma crise de ansiedade. Mas por quê? Porque meu cérebro está jogando uma informação que eu já vivenciei. Por que eu acho que as pessoas vão me rejeitar? Porque provavelmente eu tive adaptações relacionadas a isso. Experiências que me ensinaram que eu sou rejeitado, que eu sou insuficiente, eu sou incapaz. Alguma coisa nesse sentido. E meu cérebro vai só reagir ao estímulo para tentar evitar um sofrimento. O problema é que gera o quê? Sofrimento. Imagina eu chegar aqui e travar. O que acontece? Eu vou sofrer mais ainda. E vai reforçar, sabe o quê? O que eu aprendi lá atrás. Porque se eu me sentir um merda, porque eu sempre era criticado pela minha mãe, ou pelo meu pai, sei lá, por exemplo. E aí eu chego aqui no podcast e travo, eu vou me sentir como? Um merda. E nosso cérebro busca repetir o que nós aprendemos, confirmar as informações que a gente vivenciou ao longo de toda a nossa vida. Por isso que a gente não sai do mesmo ciclo. Não sei se ficou claro, você entendeu? Então a gente busca, imagina que isso daqui é o problema, ou é um sentimento. Imagina a rejeição, que foi o que eu falei agora. Me senti um merda, é mais legal que é mais impactante. Para me sentir um merda, eu acho diferentes alternativas na minha vida. Então pode ser que eu procrastine para me sentir um merda. Porque quando eu estou procrastinando, eu olho para aquilo, vejo que eu tô procrastinando e sinto, nossa, eu sou um merda. Aí eu me puno porque eu sou um merda, porque eu me sinto um merda, e aí eu procrastino mais ainda, porque eu me sinto capaz. Aí eu me sinto capaz e isso reforça mais aquele sentimento. Eu sou um merda, aí eu tenho uma esposa maravilhosa, uma família maravilhosa, eu me sinto um merda. Só que aquilo
não tá condizente com o que eu tô vivendo. Aí o que eu faço? Vou trair minha esposa. Pra quê? Traição não tem a ver com falta de caráter, tem a ver com uma tentativa de evitar um sofrimento e manter-se no mesmo padrão aprendido. E pode ser, claro que é um exemplo, não tô falando que todo cara que trai esposa é isso, Aham. mas eu preciso me sentir um merda, trair minha esposa faz eu me sentir um merda, pronto. Inconscientemente ele faz isso. Uhum. E aí ele acha que tá tudo bem, porque ele não percebe que aquilo gera aquele sentimento de merda, mas ele vai atrás de repetir o mesmo sentimento. E isso eu posso dar milhões de exemplos. Cada um vai buscar comportamentos de acordo com os aprendizados anteriores também. Não necessariamente um cara que sente um merda vai trair a esposa, mas o cara que trai a esposa necessariamente faz isso para repetir ou para cumprir uma demanda emocional. Esse se sentir um merda é uma necessidade emocional, que nem sempre é positiva, também pode ser negativa. Perfeito. E eu acho que isso que você falou é muito importante, assim, porque em algumas situações eu me vi nisso aí, Gabi, porque assim, eu me vi em vários momentos sendo uma pessoa que dependia da validação das pessoas. Uhum. Assim, putz, eu preciso de uma validação de alguma pessoa com a qual eu trabalho, que para mim é importante, sobre alguma coisa que eu fiz. Eu percebo que eu precisava constantemente durante a minha adolescência, no começo da minha vida adulta, a validação da resposta assim do meu pai, falou assim, parabéns, cara, estou orgulhoso de esperando alguma É coisa um de algo. reconhecimento, E né? a gente sabe, né? Isso gerou muita realmente frustração Uhum. e sentimentos meus, assim, de putz, as coisas estavam acontecendo, né? Sabia do meu potencial, mas me via muitas vezes na questão da procrastinação também, porque assim, exatamente por esse contexto, porque eu me via de tipo, putz, as pessoas não estão me validando, as pessoas não estão me validando. E quando Então eu tô validava, o que nesse, acontecia? a dopamina lá em Lá em cima. cima, só que ao mesmo tempo você olhava para a pessoa que validou Exato. e olhava para outra, mas por que que aquela outra não validou? Por quê? Exatamente. Porque você precisava voltar Exato. para aquele padrão aprendido. E normalmente a gente vê, né, exatamente isso, que é onde envolve muitas questões dentro de olhar dentro de casa, né? Uhum, De tipo, putz, as pessoas do meu trabalho estão aqui falando coisas boas, só que não são pessoas que convivem com você no dia a dia. E uhum. outra, também essas pessoas não são pessoas que vão ficar toda hora te validando. Mas o que que eu percebi, né? Ah, né, rebatendo por um burnout, por uma depressão, por ter passado uma crise no meu casamento, né, graças a Deus e por conta de Deus, né, tudo se reestruturou, mas que me trouxe uma maturidade, uma inteligência emocional de entender que eu não, eu não vou ficar recebendo validação das pessoas Uhum, sim. toda hora. Mas eu Não. vi que era uma coisa que eu dependia muito de, por exemplo, assim, mesmo meu pai sendo um pai presente na minha vida, eu sentia a ausência de certas coisas. Que, por exemplo, assim, putz, eu não queria só eu não queria o financeiro do meu pai. Aham, Eu sim. queria uma mensagem, que meu pai não mora junto, né? Mas Aham, assim, e aí, filho, como que você tá? Como estão as coisas e tudo sim, mais? sim. Um se importar, Uma né? ligação de Uhum, domingo e tudo mais. Então eu percebia que muitas coisas eu fazia para validar, tipo, ô pai, olha aqui o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo. E eu via que comecei a repetir isso no uhum, meu âmbito profissional. Então eu fazia coisas extraordinárias para receber um aplauso, uhum. mas queria que aquilo fosse Só que toda isso daí hora. toda hora e seria melhor ainda se fosse do seu pai. Exato. E o que que isso me gerou, Gabi? E eu quero que depois você explique isso, por gentileza. Isso me gerou trabalhos excessivos de querer buscar a excelência sendo o Uhum, mínimo. Então, para mim, o mínimo tinha que uhum, ser o excelente. uhum. Um Dentro do meu um perfeccionismo, né? Tipo, aham. perfeccionismo absurdo, que é onde eu abdiquei praticamente da minha família em Uhum, prol disso, porque eram pessoas importantes profissionalmente para mim, que, putz, então se eu fizer algo, se eu fizer melhor, vai ter outra validação. E isso me levou a um burnout, uma depressão. uhum. Então, assim, eu acho que isso é mais do que comum, não sou apenas eu. E eu vejo que muitos dos seus pacientes são homens. Uhum. E como que é essa questão, até mesmo assim, e eu falo assim, o abandono paterno não é necessariamente o pai que saiu de casa, Perfeito. mas Aham. a questão, Ausência a emocional. ausência emocional. Uhum. Como que é a questão da ausência emocional dependendo às vezes, de um pai e a dependência emocional de outras pessoas? Por exemplo, Tá. assim, o que reflete, digamos assim, do passado em consequência do presente e futuro. Perfeito. Vamos lá. Quando eu falo sobre, né, eu até posto ali bastante sobre a ausência paterna e tal no Instagram e tal. Quando eu falo sobre isso, eu tento deixar claro que, mais uma vez, não é um determinismo.
Pô, todo mundo que teve um pai ausente, seja presencialmente, ou né, na presença, ou ausente emocionalmente, vai ter esses determinados problemas. Mas a gente sabe a importância da figura paterna e da materna, né? E da Uhum. presença emocional, de um negócio, do pertencimento, você se sentir pertencente àquela família, amado e seguro por aquela família. Isso é extremamente importante para uma criança. Agora, quando isso não acontece, lembra das adaptações? A gente passa a se adaptar na tentativa de pertencer. Então, eu passo a criar comportamentos, a ter sentimentos para pertencer àquela família. Ou para ganhar o olhar daquela família, seja de um pai e da mãe. Como a gente está falando do pai, então, para receber a validação do pai. E aí, né, seguindo o que você falou mesmo, provavelmente, né, se você olhar para sua história, você vai ver que lá na infância aconteceu algo muito parecido. Geralmente a gente repete muito parecido, só que como adulto. E aí, né, então eu não fui tão reconhecido como eu queria. Às vezes o papai reconheceu você, só que como ele sabia fazer. Só que Exato. não como você queria, como você precisava, como naturalmente uma criança precisa. E aí, essa falta de reconhecimento gerou uma adaptação e uma necessidade. Só que por duas vias, por dois pontos. Primeiro, você precisa pela carência. Só que lembra que você, provavelmente por não ter sido reconhecido, vamos falar que você se sentiu. E eu estou inventando nomes para ficar mais Sim, fácil. Mas eu me senti não reconhecido, como pode ser? Me senti rejeitado? Não. Me senti desvalorizado. desvalorizado, insuficiente, desvalorizado. Aí o que eu busco? Eu busco validação. Quando alguém valida, quando alguém me valida, ótimo, matou um pouco da minha carência. Quando alguém não me valida, ótimo também, porque matou minha forma de sentir. Eu preciso daquilo, daquela demanda emocional. Então eu preciso sentir que eu não sou validado. Mas isso parece uma idiotice, né? Falar, cara, mano, mas não faz sentido meu cérebro buscar algo que faltou lá atrás para eu sentir algo negativo. Só que o cérebro não sabe o que é positivo e o que é negativo. Ele só sabe que foi aquilo que repetiu-se várias vezes. E se repetiu e eu agi daquela forma, visceralmente eu também tive aquelas sensações e deu certo, ele vai buscar repetir aquilo o tempo inteiro. Então, você entrou num burnout, com certeza, né? Em busca do reconhecimento de excesso, só que no final das contas nunca isso ia chegar. Você ia ter que virar uns 10 Joãos para. E ainda assim ia faltar algo. Como se você estivesse buscando completar algo que não tem como. Nem se seu pai hoje, imagina, né, pensando só no pai, chegasse hoje e falasse o que você precisa ouvir. Nada mudaria. Porque não tem mais a ver com o pai de hoje. E nem com o pai do passado. Tem a ver com o que você aprendeu. Então é algo interno. Porque teu pai poderia ter falecido já. E aí resolve como o problema? Então quem tem alguém que não vive mais junto, não pode resolver o problema? Não, é algo aqui dentro. Que são as partes do que você traz do seu passado. Imagina, claro que é uma metáfora, mas imagina que tudo que a gente vivenciou nos preencheu, nos colocou partes diferentes. Então, a sua mãe tem uma parte dentro de você, o seu pai tem uma parte dentro de você. Você tem irmão? Tem, Tem, né? tem. Teu irmão tem uma parte dentro de você. Você tem as pessoas que passaram, pessoas que foram irrelevantes, porque passaram, então não tem grande peso emocional, e tem outros que realmente foram extremamente importantes e influenciaram muito nas suas adaptações. A TRI, ela vai diretamente aí, entender quais são as partes, ou qual é a parte que causa esse problema aqui, te ensinou esse negócio aqui e resolve o conflito com essa parte. Resolve a ponto de promover uma reeducação emocional. Eu gosto de falar assim: imagina que existem movimentos na sua vida que você quer fazer que você parece que não tem uma permissão emocional. Seja, por exemplo, diminuiu o volume de trabalho. E a pessoa que tem que trabalhar demais para buscar o reconhecimento. E eu tenho clientes que já me procuraram porque trabalhavam demais para ser reconhecidos. Conseguiram, não tiveram burnout. Mas a empresa começou a dar tão certo que não precisavam mais trabalhar no mesmo nível. E aí diminuíram o volume de trabalho. Por diminuir o volume de trabalho que o problema veio. Porque aí passaram a entender que não seriam amadas, porque agora viraram vagabundas. Porque agora Uhum. podem ficar mais de boa, pode acordar mais tarde, pode sair mais cedo da empresa. E o cérebro, por que o cérebro gera esse sentimento? Porque agora não tô sendo reconhecido. Eu não faço a Uhum. mesma coisa que antes. Ixi, meu pai não vai me amar, minha mãe não vai me amar. Só que não é mais o pai e a mãe daqui de fora. É o pai e a mãe daqui de dentro. É algo Uhum. que você aprendeu ao longo da sua vida. Não sei se você conseguiu entender, mas então, basicamente, o burnout, no caso, né, você deixou bem claro, pô,
eu buscava reconhecimento, você ia atrás da lua para buscar o reconhecimento. Só que mesmo que todo mundo te reconhecesse, você ia olhar no espelho uma hora e falar, eu não aceito todo esse reconhecimento, é estranho. Não, E, pra mim, toda hora eu olhava no espelho e falava assim, cara, você é uma farsa. Tipo, em isso. algum momento as pessoas vão te descobrir. Uhum. E eu Tipo, o sofria com impostor, isso, né? O exato. impostor. Aham. Eu ficava exatamente desse jeito, cara. Uhum. E sabe o que foi interessante, né? Não foi através da TRI, né? Mas com certeza ah, tem principalmente um grau muito importante, que foi realmente através da minha ressignificação e o meu contato, meu reencontro com Deus, né, que eu tive esse contato com o Espírito Santo, que o qual me trouxe, né, e eu acho que essa questão dos traumas, do abandono, que muitas... Voltando, né, só para pontuar novamente, né, meu pai era um pai presente, sempre extremamente responsável, meu pai continua sendo a pessoa que eu mais admiro no sentido, né, como espelho, né, digamos assim, em alguns sentidos, mas eu reconheci que, opa, peraí, se é desse jeito e que eu vi que é um ponto, eu tenho que fazer o contrário. Então, assim, putz, eu sei que meu pai, ele deu da forma que ele teve. E que Perfeito, pra com ele não é certeza. tipo, putz, não é porque ele não quer ou porque a pessoa, tipo, meu pai não liga. Uhum. Não, não é, não, muito pelo contrário. Não é nem Mas, porque não te ama, mas é o que ele exato, mas sabia é te entregar. pelo jeito dele. Uhum. Então, assim, quem tem que mudar sou eu. Então, opa, Perfeito. peraí. Então, se eu queria uma ligação do meu pai pra saber como que tá, e Uhum. eu sei que talvez não venha, Por que que eu não faço? por que que eu não faço? Aham, Por perfeito. que que eu vou impedir, talvez, do avô da minha filha ter esse contato Uhum. por uma questão de um bloqueio, um trauma meu, né, Perfeito, digamos assim. perfeito. E quando isso se resolveu, digamos assim, eu entendi, tive esse reconhecimento, né, digamos, perdoei o meu pai Uhum. de uma forma, Mas né, perfeito, com o Espírito interna, né, Santo, não, com digamos Deus também assim, dá super de uma certo. É um forma novo interna, aprendizado que a gente aprende ali dentro. cara, as coisas mudaram de um jeito, assim, até mesmo do profissional, porque Uhum. agora eu trabalho muito menos, prosperidade estão vindo Uhum. muito mais. E realmente, assim, tá sendo sensacional. E até nesse sentido que a gente falando sobre essa questão de traumas, de autossabotamento, né, a falta de confiança, como que realmente daí vem realmente a terapia de se olhar internamente para essas pessoas, para os seus clientes já obterem uma evolução assim, putz, a curtíssimo prazo, assim, como você falou, Uhum. assim, às vezes em uma 90% do seu 90% em uma sessão. 90% em uma sessão Uhum. consegue olhar essa questão, Por cara. que que acontece esse resultado Isso. tão rápido, né? Vamos lá. Nosso corpo se adapta muito rápido. Você consegue Aham. entender que se, por exemplo, a gente for assaltado saindo daqui, Aham. cara, amanhã a gente pode acordar com um síndrome do pânico Aham. e ficar com isso aí pro resto da Sim. vida, se não tratar, né, se continuar só Uhum. sentindo. Concorda comigo? Então, nosso corpo vai se adaptar extremamente rápido a algum tipo de acontecimento. Não interessa se é algo traumático ou não, mas geralmente o traumático ele vai ser mais intenso, então ele vai gerar uma adaptação mais rápida. Pode ser um assalto, a morte de alguém, alguma coisa nesse sentido. Se ele se adapta tão rápido para o negativo, por que ele não pode se adaptar para o outro lado também? Uhum. Claro que é uma brincadeira, mas você já entender que nosso corpo ele é muito responsivo. Ele só mantém aquela adaptação porque ele aprendeu que aquilo era o jeito certo de seguir. A terapia, ela vai profundamente entender o que essa pessoa aprendeu que faz ela ficar achando que esse é o jeito certo, que faz ela ter que repetir isso. Ela vai profundamente, a pessoa sai entendendo, fala, cara, eu faço isso daqui, eu sigo esse negócio aqui, ou eu procrastino pra me sentir um merda. Só que ela não tem só isso. Eu procrastino pra me sentir um merda, por quê? Porque eu me sentia um merda quando eu fazia as coisas e meu pai não me reconhecia. Só que aí, beleza, isso é um entendimento racional. Só que junto com isso, ele resolveu emocionalmente com o pai o problema, que aí é o perdoar. Claro que o perdão é uma palavra bonita, né? Parece que é só o perdão da boca para fora. Não, é profundo. Porque Uhum. muitas vezes existe uma carga emocional muito grande que precisa ser resolvida. Imagina assim, com sua esposa. Cara, os conflitos não resolvidos geram problemas intermináveis, não é? Brigou agora, não resolveu bem resolvido, um mês depois vocês estão brigando de novo. Pelo mesmo motivo. E vira aquele climão e isso vai virando uma bola de neve. Não é assim que acontece?
Na nossa história é a mesma coisa. Os conflitos não resolvidos com o nosso passado, eles geram problemas agora. Geram problemas agora e a gente precisa resolver esses problemas. Esses conflitos, melhor dizendo. E como que resolve isso? Como que resolve com a esposa? Como que resolve uma guerra? O conflito? Você tem que sentar e ter um acordo. Quebrar o pau às vezes, falar o que tem que ser falado, botar os pingos nos is. Uh, Porque senão vai ver em constante guerra. Constante guerra, exatamente. E a hora que você fala, a hora que você extravasa aquela emoção, fica mais fácil você perdoar. Então, qual que é a dificuldade até das pessoas fazerem esse movimento do perdão? É não conseguir extravasar. Porque às vezes vem uma emoção tão forte de raiva, por exemplo, e a pessoa não consegue lidar com aquilo, não sabe fazer aquilo, ela acha que o perdão vai acontecer. Mas, cara, se eu tenho raiva de você e guardo essa raiva de você, você acha que eu vou te perdoar? Ai, não, mas eu vou. Cara, se eu tenho esse sentimento aqui, não necessariamente raiva, mas um deles é a raiva, aquela explosão. Você não sabe lidar, você não faz, não lida de maneira correta com essa emoção, não sabe fazer isso, você só tenta perdoar sem resolver o conflito. E o conflito aqui é gigante. E aí, não vai dar certo. Não vai dar certo a resolução aqui. Então, o passado ele vai influenciar porque a gente não resolve ele. Entende? Então, não sei se eu fui pro lado. Eu agora até me perdi o TDAH pegando aqui. Os dois. Qual que era a pergunta Não, que você mas tinha tá bem. feito? Tá Mas é bem mais ou dentro menos disso isso. A mesmo. gente não consegue. As pessoas, elas têm. E não é porque somos ruins ou porque, nossa, não tenho um coração bom, eu não sei perdoar. Cara, não. É uma proteção. De alguma forma, carregar aquilo, aquele sentimento, faz com que você sobreviva. Então, é a pessoa que tem, eu atendo muitos clientes assim, pô, eu tenho uma péssima relação com meu pai até hoje. E o meu pai mudou muito de como ele era no passado, só que eu não consigo nem sentar para conversar com ele. Por quê? Porque eu trago uma mágoa A pessoa lá tem um no... trauma como uma estimação, né? Um bicho de Isso, mas a estimação, pessoa né? não consegue, por quê? Por que que acontece? Imagina assim, E fica alimentando aquele bichinho, né? não, mas ó, Aham. vamos para Hum. uma coisa prática. Imagina assim, você me deu um soco na cara. Aham. Pô, você concorda comigo que se eu te encontrar num restaurante, eu vou ficar meio. Meu corpo vai reagir ou com raiva ou com medo, e eu vou tentar, de alguma forma, aquilo serve pra me proteger. Porque, pô, Sim. você me deu um soco na cara, pô. Eu tô com Uhum. raiva de você, eu tô com medo de você, porque eu posso ser, você pode Uhum. chegar e me bater de novo, você é doido? Então, Não sou assim, tá, Não, pessoal? nunca me deu um soco na cara. Mas, mas imagina, tipo, então, meu corpo tá reagindo pra me salvar, pra me Aham. botar em um estado de alerta e me deixar longe Sim. de você. Beleza. Então tá, então eu aprendi isso. Pode ser que daqui 10 anos você me dê um soco na cara, 10 anos depois, eu te encontro e eu sinto a mesma emoção, o mesmo medo, a mesma raiva. Por quê? Porque meu corpo vai reagir para me salvar. Aí a pessoa teve um pai violentíssimo no passado, na infância. Um pai que bateu, gritou, traiu a mãe. Aquele pai, daquele jeito. Aí ele chega perto do pai. Num dia normal, isso já com 30 anos. E o pai já velhinho. E o pai totalmente diferente. Não é mais o mesmo pai de antes. Mas o corpo reage. Fala, cara, esse cara aqui te bateu. Esse cara aqui te violentou. E aí a raiva e o medo. Um sentimento que não é explicado, não é algo racional, mas é um negócio aqui dentro que a hora que eu chego perto eu não consigo ficar, me sinto mal. Ou qualquer coisa que ele fala, dá faísca, eu brigo com ele. Por quê? Porque tem algo nessa relação dentro de mim que eu não consigo lidar, que é o conflito lá do passado. O que acontece na terapia? A gente lida rapidamente e profundamente nesse conflito. Uhum. Não fica, não, na próxima sessão a gente vai ver. Não, a gente vai resolver esse negócio agora. E você vai falar tudo que precisa ser falado, vai fazer tudo que precisa ser feito. Então é muito intenso. Uhum. É um negócio muito intenso para resolver. E aí acontece muitas vezes da pessoa resolveu a questão com o pai aqui na primeira sessão, com a mãe às vezes na primeira sessão, e volta para a segunda sessão um mês depois e fala: Cara, sentei com minha mãe para conversar e foi a primeira vez que eu não discuti com ela. Sentei com meu pai e foi a primeira vez que eu consegui dar um abraço nele. Eu tenho uma cliente que mandou uma foto dançando com o pai dela, que ela não conversava há anos, que ela encontrou no casamento da irmã, falou, cara, eu dancei com meu pai, e eu nem falava oi pra ele direito. Por que isso acontece? Porque aí sim foi o verdadeiro perdão, que é você conseguir deixar pra trás o que já aconteceu. Não é que você, né, aceita tudo de novo, mas você Exato. não é mais conduzido por aquela sensação estranha que te impede de deixar pra trás e seguir em frente, mudando os aprendizados. Uhum. Gabi, eu tô atendendo muitos casos dentro do consultório e eu tô trabalhando muita parte comportamental com os meus pacientes, que eu falo assim, acho que até Deus colocou pra mim como propósito, assim, de caramba. Eu acho que na verdade eu não conseguia reconhecer as pessoas com uma saúde mental
que precisava ter uma assistência melhor antes de passar por alguns, né, problemas de saúde mental, como burnout, depressão, né? E hoje isso me trouxe uma visão totalmente diferente dentro do meu consultório, dentro da minha sala. E eu tô vendo muitas mulheres, né, elas conseguindo se abrir comigo de certa forma, de forma transparente, e eu vejo que muitas mulheres que estão no processo de sobrepeso, obesidade, até a falta do autocuidado estético, cabelo, unha, pele, por algum trauma, e muitas vezes Uhum, traumas vinculados seja a um abuso infantil ou um abuso dentro do próprio trabalho. E sim. é um assunto delicado e um pouco, né, pesado de se falar, mas é importante a gente falar sobre Uhum, com isso, certeza. né? Porque muitas vezes o que eu falo para essas mulheres realmente assim, que primeiramente o que vai realmente destravar elas e fazer que elas consigam atingir, né, o sucesso que elas querem naquele sentido é aceitarem, né, aquele sentimento, né? Mas também saber vencer aquele sentimento, porque é aquilo que tá travando, não é porque ela tá comendo errado. Isso. Por Às vezes ela tá exemplo, seguindo até a dieta, não é? Não tem exato, alguns clientes exato, que seguem o exato, plano até com uma certa qualidade, exato, mas não conseguem ter o resultado. exato. E a maioria delas acaba, por alguma sentido, exatamente isso, um gatilho, alguma coisa que surgiu ali, aí tem uma recaída, uma compulsividade, um Uhum. transtorno alimentar e etc. Como que você vê, até sentido do teu trabalho, da hipnoterapia, e a questão dos traumas, esses traumas principalmente vinculados ao público feminino, com os cuidados da saúde física e estética da mulher, Perfeito. porque elas eu Perfeito. vejo que muitas acabam se descuidando, é aquele marido tóxico Perfeito. Muito, e muito. tudo mais que a mulher deixa de se De cuidar, cuidar. Aham. né? Como que é? Perfeito. Eu conduzo no meu processo e eu olho para o ser humano com três pilares. Né? O pilar principal, que é a terapia que vai tratar, que é o emocional, que eu chamo de identidade. O segundo pilar é a sabedoria, que eu divido em comportamento e conhecimento. E depois o terceiro pilar, o físico, o corpo, que também é extremamente importante, e eu trabalho os três pilares geralmente no processo, tá? Eu entendo que, beleza, a pessoa pode seguir e entender tudo sobre o corpo e seguir todo a regra básica para ter uma saúde. Ela pode ter toda sabedoria, conhecimento e às vezes até tentar ter os comportamentos certos para conseguir fazer algo. Só que se o emocional não está alinhado com a direção dos objetivos, não vai ter jeito. Entenda que um abuso ele vai gerar diferentes sentimentos para cada pessoa, né? Então, ele não é igual para toda mulher ou para todo homem, não interessa quem seja, mas né, no público feminino acontece realmente mais, até porque elas se abrem um pouco mais nesse sentido. Mas a sensação do abuso é diferente para cada uma. Tem umas que vão se sentir nojentas, tem outras que vão se sentir culpadas, insuficientes, incapazes porque não foram capazes de falar um não ou de se proteger, inferiores. Depende, cada uma vai ter um tipo de sensação, de sentimento. E é algo que, imagina como é impactante, seja pensando num abuso sexual ou pensando, né, num marido abusivo que está ali sempre é, botando ela para baixo. Ele está só reforçando uma demanda emocional. Então, o abuso, lá atrás, ele gerou uma demanda. Lembra que a demanda nem sempre é positiva. Tá? Então, o cérebro se adapta e fala: eu sou isso daqui. Beleza. Mais ou menos isso. Eu tenho que repetir esse sentimento aqui. E aí ele continua vivendo e repetindo esse sentimento, buscando comportamentos para repetir esse sentimento. Aí ela entra numa. Ela olha, ela percebe um tempo depois que ela não gosta do corpo dela. Isso já vem incomodando há um tempo. Mas tem alguma hora que ela percebe que ela fala, eu quero mudar. Que é mais ou menos assim, ela tava na vida dela, incomodada com aquela situação, porque ela olha pro corpo dela, ela vê que não tá legal, mas ela ainda não tem nenhum movimento. Mas ela tá aqui no muro. E aí ela imagina que ela olha pro lado e fala, ixi, tem um monte de menino emagrecendo, que agora a rede social é a comparação. Dá pra emagrecer. Porra, eu quero emagrecer. Porque se eu emagrecer, aí talvez meu marido me trate melhor, porque aí tem os porquês, né? E aí essa pessoa, ela tenta fazer um movimento para ir para o emagrecimento, para iniciar, né, talvez seguir uma dieta, talvez começar a fazer exercício físico, talvez até se cuidar mesmo, passar uma maquiagem que às vezes não passava. Mas lembra que a demanda emocional te obriga a repetir o que foi sentido? Em algum momento
depois de um tempo, pode ter até acontecido um movimento, ela perdeu um pezinho, ela tá se sentindo melhor porque tá se maquiando, ela começou a treinar mais certinho. Em algum momento, ela vai ter um deslize aqui para repetir aquela demanda emocional, para que ela se sinta de novo insuficiente. Para ela chegar para você se sentindo mal com ela, se sentindo insuficiente. Porque eu não tenho valor, porque eu fui. Mas a pessoa não sabe disso. É muito, muito complexo. Esse entendimento aqui que eu tô falando, ele é muito complexo, porque ele não é tão simples. Eu tô assim, eu nem falo isso pro cliente antes de ele passar por um processo terapêutico. Eu só falo, alguma coisa te ensinou a ser assim, e a gente precisa resolver essa questão. E aí depois que o cliente resolve, eu falo, ó, é por isso que é isso que tá acontecendo. Você repete esse padrão porque você aprendeu isso. Então você, por exemplo, tem uma compulsão alimentar porque você precisa alimentar essa demanda emocional de, por exemplo, se sentir incapaz, insuficiente. Você não vai treinar, por quê? Porque é uma forma de você se sentir uma merda, porque você passou por isso. Você continua com seu marido e aceita ser desrespeitada, porque ele também repete as mesmas demandas. Por que que a gente encontra... Aí, ó, já só falar do marido rapidinho. Por que que a gente repete os padrões de relacionamento, geralmente, do nosso pai e da nossa mãe? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele pega tudo que a gente viveu, se adapta, e a hora que ele encontra alguém que aperta todas as demandas necessárias, ele fala, é esse cara. Aí, aí se você foi rejeitada, abandonada, ficou sozinha na infância, você vai encontrar que tipo de marido? Bunda mole. Um bunda mole. Exatamente esse cara. E Uhum. aí, às vezes, quando não encontra, pô, tava conversando com um cliente esses dias, e ele falou, cara, um cara realmente bom marido. A mulher dele tava reclamando de umas coisas que eu falei, mano, essa mulher não é possível que essa mulher já conversou com alguma amiga sobre relacionamento, porque o cara, Uhum. ele faz tudo que poucos homens fazem. Uhum. O cara perfeito, viu? Vou falar pra você, eu paguei pau pro meu cliente. Aham, Falei, meu, legal. você tá precisando dar um curso, cara. Aham. Cara, a mulher começa a reclamar. Mas por quê? Porque aí, olha como que o cérebro é. Se eu não tô repetindo a minha demanda, eu tenho que sentir de qualquer forma. Então, imagina assim, se eu tô olhando aqui e na minha demanda eu tenho que ser rejeitado e me sentir sozinha, e meu marido não deixa, eu tenho que começar a olhar só para as coisas que ele me deixa sozinho. Então, quando ele trabalha demais, um dia que ele trabalhou a mais, tipo, todo dia ele chega na hora certa, um dia que ele trabalha. O que aconteceu hoje? Aí vem cobrar do cara por causa de um dia. E ela ignora todos os dias positivos. Um dia que ele resolveu sair com os amigos, ela ignora tudo de bom para repetir aquela demanda. Ela olha e fala: ah lá, você viu? Ele me deixa sozinha. Ah lá, ele me deixa sozinho, ó, não sai do celular. Ah lá. Então, a gente passa a enxergar o mundo de acordo com nossas lentes. Você talvez já tenha ouvido isso. E o que são essas lentes? Os nossos aprendizados e as demandas que a gente precisa sentir. E isso é uma Uhum. loucura, porque a gente passa a criar a nossa própria realidade. De forma positiva e às vezes negativa também. Que é, se eu preciso de validação, eu busco validação, só que a hora que eu sou validado, eu olho e falo, eu sou um impostor. Olha que merda. Eu sou validado e chego em casa e falo, eu sou um impostor. Só para repetir o negócio. Então, voltando pro abuso, é a mesma coisa. Ela vai achar estratégias comportamentais para se sentir mal. Ela vai passar a olhar para ela e mesmo que ela tenha de resultado, ela não vai reconhecer. Ela vai achar algum jeito de fazer para que aquele padrão se repita. E é inconsciente isso. Pode tentar mudar o comportamento. Talvez ela consiga mudar aquele comportamento. Só que outros comportamentos ela não vai conseguir mudar. Ela não consegue mudar todos. Alguns a gente consegue tirar, tipo, por conhecimento, por mudança de ambiente, por alguns aspectos, a gente consegue mudar comportamentos específicos. Um, dois, é possível. Só que vai ter outros comportamentos que não vão mudar. Aí não Uhum. vai ter, às vezes, não vai ter, às vezes, relação com a dieta e com o resultado estético. Uhum. Ou é aquela mulher que vai chegar em você e falar, pô, João, já fiz 10 cirurgias, Exato. tô aqui pra tentar emagrecer e não consigo seguir dieta. Por quê? Porque ela também não se reconhece, ela acha que é cirurgia, ela justifica que é cirurgia. Só que nunca vai ficar bom. Nunca nenhuma cirurgia vai conseguir resolver o vazio que ela tem dentro dela. Perfeito, nossa, perfeito. E o que eu vejo dessas pacientes, dessas mulheres, que muitas vezes que realmente chega e o marido fala que ela tá acima do peso, que ela não tá bonita, que aquela calça não tá servindo, que ela tá feia, pô, já tá comendo outra coisa ali. Ela faz, na verdade,
continua fazendo aquilo como, não é nem como uma questão de birra, né? Tipo, no sentido, tipo, já que ele tá Uhum. falando, eu vou piorar mais ainda, Aham. né? Assim, e realmente, é onde eu vejo, porque na verdade, ela aceita e se coloca no lugar que ele quer colocar ela. Uhum. Sendo que muitas vezes é exatamente o que eu falo para elas, assim, claro que às vezes não dá para trocar o marido, infelizmente, né? Muitas gostariam, mas assim, que aquilo realmente só tá punindo, obviamente, ela, que ela não vai conseguir mudar ele, mas que de certa forma, vamos dizer assim, ela, se ela fizer fazer a dieta, ele vai achar um motivo daqui a pouco para falar que De outra ela coisa. de outra De outra coisa, coisa, com entendeu? certeza. E isso responde mais, fala mais sobre ele do que propriamente sobre ela, porque quem recebeu esse tipo de educação, não educação, né? Digamos, De falta de educação, de comportamento. É. comportamento, foi ele, Aham, perfeito. né? Ele Isso vai sim, criticar ela de qualquer jeito. Porra, agora exato, você tá uma chata. Só faz dieta. Não exato, toma mais uma cerveja comigo. exato, Nossa, agora você tá uma chata. Só compra essa coisa ruim aqui que você tá comendo. Nossa, exato. tá virando uma gostosa, mas tá uma chata. Exato, que tá fazendo isso para outra E- pessoa, né? Aí, Perfeito. exatamente. Porque é a demanda do cara. O Aham, cara aprendeu que é desse jeito que ele tem que fazer. E aham, também a permissão dela, porque exato, se ela tá ali há 5, 10 anos de relacionamento, não foi de agora que o cara faz isso. O aham, cara faz isso desde antes de casar. Só que exato. ela, na imaturidade dela, na demanda emocional dela, que colocou ela nesse relacionamento, ela não enxergava que ele fazia isso. Ela Uhum, não tinha consciência, há 5 anos atrás, por exemplo, que o cara maltratava ela. Só que depois de 5 anos ela passa a olhar e fala, não, tá alguma coisa errada. Porque ele é o culpado. Mas na verdade ela não viu que lá atrás ele também falou. uhum. Que lá atrás ele também criticou. E ela aceitou, porque, ai não, mas eu estou apaixonada, eu não posso largar ele. E é normal, mas É por pai quê? dos meus filhos. Nem antes ainda, Aham, no relacionamento amoroso, aham, no caso, no namoro. uhum, No namoro ela não percebeu. Só que no namoro ele já fazia isso. uhum, E aí, mas lembra que é a demanda dela, é a uhum, necessidade dele também, a demanda que ele também tem, que é de criticar, que é de seguir esse padrão. E aí os dois se encaixam perfeitamente. Só que alguns anos depois isso machuca muito, porque imagina, uma peteleca assim, ó, dói, mas não dói. Imagina 5 anos batendo. uhum. Pô, 5 anos depois eu tô com o braço quebrado aqui, Exato. por estresse. Então, Aham, às vezes, no começo, não, mas eu aceito ele porque ele tem outras uhum. qualidades. E realmente, às vezes, a pessoa tem outras qualidades, mas e ela ignora um defeito ali da crítica. Às vezes é um bom pai e um péssimo É marido, né? isso, exato, não. E é um cara que trabalha, que é trabalhador, tal, Provém que em tem que. casa e Mas etc. ainda, mas aí chega e só tem essa questão da crítica. E acontece Exato. muito, eu tenho muitos clientes. E a treta vira louca quando a Sim. mulher vem fazer terapia comigo. Uhum. Por quê? Porque ela vem não querendo mais aceitar o desrespeito. Eu aviso para todas as clientes que vêm com esse tipo de padrão aí que você falou. Vai ter mais conflito. Vai ter mais conflito, porque até você mostrar que você não é mais a mesma mulher de antes, o seu marido vai fazer o que ele fazia antes. E aí você vai ter que botar uma barreira, vai ter que diminuir o espaço que ele tinha, deixar ele desconfortável, e isso vai dar briga pra caramba. Você tá disposta? Tô. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? A gente terminar. Você tá disposta a correr esse risco? Eu falo com todos os meus clientes, todos os clientes que vêm falando sobre relacionamento, e eu percebo isso, eu falo, você está disposta a correr esse risco de ele terminar com você, ou de você precisar terminar com ele porque não tem mudança? Tô. Então vamos começar. Não tô. Então vamos nem começa o processo, porque eu tenho uma cliente que ela mandou assim, como que faz para desver isso agora? Porque ela aceitou lá no começo. Ela aceitou lá no começo, e agora o marido não mudou, ela também, ela não aceita mais o desrespeito que ele e o cara realmente desrespeitava muito ela. Ela não aceita mais. Só que as brigas estão constantes. Ela falou: "Como que faz pra desver isso?" Eu falei: "Eu sinto muito, foi avisado no começo. Eu não manipulei a sua cabeça pra você ter essa mudança. Eu só fiz você mudar essa demanda emocional, que é o que a terapia faz. Eu promovi uma reeducação emocional. A partir de então, ela para de aceitar ser desrespeitada porque ela entende que ela merece respeito, porque o que foi causado lá atrás, os conflitos, os traumas dela, foram resolvidos. Então ela passa e fala: não, não aceito esse negócio, não, você me trata bem. Uhum. E outra, as consequências que ela faz diante ao desrespeito, ao relacionamento, não seja apenas do marido, mas o relacionamento entre as pessoas, o convívio, o meio ambiente com ela convive,
né, vai, na verdade, estar prejudicando e minando cada vez mais ela, não é os outros. Aham, perfeito, E agora, exatamente. pensando nesse sentido, né, vamos trazer até para um contexto mais bíblico, a salvação individual. Uhum. Então, assim, muitas vezes é onde a mulher vai lá e realmente, putz, o marido fala que ela não tá ok e ela continua fazendo a mesma situação de se alimentar mal, se descuidar, e Uhum. o marido continua, né, maltratando ela ali. Vai diminuindo cada Vai vez mais diminuindo ela. cada vez mais ela. E querendo ou não, né, o nosso templo, deve ser algo íntegro, que é um dos objetivos aqui do podcast, é falar sobre isso, que no final das contas, independente se ela tem é uma pessoa espirituosa, se é uma pessoa cristã ou não, a salvação é individual, como eu Uhum. falei, né? Então, quem, obviamente, a se prejudicar é ela. Claro que, obviamente, nunca a gente torce, às vezes, para um relacionamento Não, acabar, eu concordo. mas assim, são situações que também não tem como, Uhum. né, aceitar certas coisas. Se Sim, a sim, pessoa sim. não aceitar o cônjuge, digamos assim, Exato. aceitar a mudança. Uhum, Você se perfeito. impôs, a partir Pô, do existe momento um que você se limite, né? impôs, Existe um limite, eu exatamente. concordo E, plenamente. e vamos dizer assim, a questão é assim como, né, Deus levanta um, a partir do momento que não aceitou o chamado, ele levanta outro lugar no Uhum, mesmo sim, momento, assim, sim. mesma coisa assim. Se Deus não, né, se o marido não mudou por nada, né, Deus Existe um vem limite, e né? dá Um um limite limite. pessoal também. Exato, Aham. Mas eu exatamente. vou falar pra você de coração, muitas vezes eu fico triste. Já aconteceram algumas Sim, separações, eu fico, poxa, talvez se o marido tivesse vindo fazer terapia, exato, pô, talvez tinha dado um jeito. Eu tenho exato. algumas clientes que estão até ativas no processo agora, e eu tô, pô, traz seu marido, deixa eu Aham, conversar com ele, cara. exato. Porque eu sei que se ele entender que tem um problema, ele quiser tratar o problema dele, o problema do relacionamento acaba, porque aí os Uhum, dois estão com a maturidade emocional para caminhar juntos. uhum, O problema é que às vezes vem só um e aí fica começa a ter esse distanciamento, exato. essa maturidade emocional. O cara não muda, no caso, né? O cara não muda, continua maltratando a mulher e a mulher quer ser respeitada, porque até merece ser respeitada, Uhum, merece ser amada. Só que ela não consegue conduzir esse cara, né? Ela não consegue fazer esse cara mudar. Existem estratégias, tem alguns amigos meus, amigas principalmente, que trabalham com, como que elas falam? Restauração, não é restauração pessoal, restauração de casamento, que trabalha com o casal, com a terapia, com a hipnoterapia, justamente para restaurar o casamento. fantástico. Porque é possível, só que, claro, Sim, precisa de ambas as de partes ambas querer. as partes, Porque já perfeito. aconteceu várias vezes, de eu falar, ó, traz o seu marido ou traz a sua esposa. E a pessoa, aí o cônjuge não querer ir, não querer nem vir conversar, tipo, olha, para entender o que eu faço, entender como que isso funciona. Para a pessoa olhar e falar, "Amor, mas faz sentido, eu acho que eu preciso mudar esse negócio." A pessoa nem vê, então dá para ver claramente que ela não quer, não Exato. está disposta, ela não reconhece o erro dela, o erro é só do outro. E é E onde não coloca o relacionamento como prioridade. perfeito. Aí eu tô sempre certo, o relacionamento eu que mando e aí o problema é seu se você acha que tá Exato, o ruim. problema é seu, não é meu. Pra mim tá tudo Isso, bem, aham, né? pra mim tá tudo bem, pra mim não tem nada de errado, pô, Aham. mas só que o relacionamento Mas o inclui. problema é ele, né? Vamos dizer Exatamente. assim. Agora falando dos problemas masculinos. Uhum, Nós homens, né, Gabi, a gente tem um perfil muito introvertido e implosivo, uhum. né? Enquanto a mulher vai lá, Às vezes tá até ruim, vai fala, lá e aham, fala, né? A maioria das uhum, mulheres. Então, assim, nós homens vamos uhum, colocando para dentro, até um momento que realmente não dá, não é à toa que a saúde masculina, mental masculina, é o que a gente vê maiores casos de uhum, suicídio sim. são os masculinos. Como que é, cara, quando assim você vê um homem chegando, aquele homem parrudão, Aham, fechadão, e de repente você vê um cara de um marmanjo de 40 anos lá se derretendo de chorar dentro do uhum, consultório. É, como que é importante a gente, nós homens, entendermos, é importante vocês entenderem a importância da gente saber se comunicar e colocar isso para fora, muitas vezes, uhum. né, e compartilhar vamos dizer assim, com a pessoa que é o Espírito Santo dentro de casa, que é muitas vezes a nossa esposa, de compartilhar ó, certas coisas com elas. Geralmente o homem não faz, Não né? O cara faz, não de sabe forma alguma. compartilhar. Mas se você pegar no nosso desenvolvimento, de homem mesmo, tá? Desde a nossa infância, a mulher, ela se acostumou a sentir o corpo dela. Porque na hora da adolescência, ali, 11 anos, 12 anos, começou a ter a menarca e tal,
ela começou a sentir um negócio estranho na barriga, e ela começou a perceber que ela ficou mais irritada, mais, sei lá, mais chorosa, e ela começa a ter uma conexão, um contato com os sentimentos dela, de uma forma que parece que ela vai sendo treinada ao longo da vida a se conectar com esses sentimentos, e ela consegue expressar melhor também. Por quê? Porque as mulheres se permitem fazer isso. O homem, naturalmente, não tô falando que é errado isso não, tá? Naturalmente a gente faz o quê? Vai um chutar o outro, um dá soco na cabeça do outro, e é brincadeira de soco, brincadeira de tapa, jogar bola, chutar não sei quem, brigar não sei na onde. Cara, só isso. O homem, ele expressa desde criança pra fora, com os amigos, mas de uma forma violenta, de uma forma energética, né? Tipo, onde a gente vai lá e brinca, vai lá e briga, vai lá e soca o outro, e brinca de lutinha e tal. Então, o homem, ele se acostuma a não olhar pra dentro e sempre ir pra fora. Só que não E, pra fora pra falar, pra e, fora e, pra... e um menino, né? Uma criança, um adolescente, quando se machuca nessas brincadeiras, o que que é ensinado pra gente? Fica Para quieto. de chorar. Uhum. Homem não chora, Isso, né? Então exatamente. a E gente aí, não soube lidar com e os não nossos sabe nem sentimentos. conectar, não sabe olhar. Igual a pergunta que você faz pra sua filha, o que que você fez? O que que você tá sentindo, né? Aham, Cara, não tem. O homem, o que que você tá sentindo? Não tá sentindo nada. Fica quieto, vamos aham, continuar. Claro, que é do desenvolvimento e faz parte também do homem. uhum, Né? Faz parte que a gente seja forte, que a gente não tenha muito essa conexão com os sentimentos, para que, porque se a gente pensar na evolução da espécie mesmo, cara, era assim. Pô, hoje a gente pode ter mais conexão com sentimentos, mas numa guerra não tem conexão com sentimento, cara. uhum, É lutar e para não morrer, sabe? Então, se a gente pensar realmente, nós não somos tão, naturalmente não somos conectados aos nossos sentimentos. Mas, mas temos sentimentos. E óbvio que os sentimentos, eles incomodam. Pô, eu atendo hoje mais homem do que mulher e todos, ou todos não, mas grande parte chora lá comigo. E tá tudo bem chorar. Né? É óbvio que eu permito um ambiente tranquilo e seguro para esse cara, né? Acolhedor, e onde ele não vai ser julgado. Porque eu entendo que, por pior que seja aquilo que ele está vivendo, por às vezes ele achar que ele está sendo fraco, às vezes os clientes falam, cara, eu tô me sentindo um fraco aqui, porque eu tô tendo que falar um negócio que eu só tô falando que eu tô no meu limite. O cara deixa chegar no limite, assim, realmente máximo. Mas é possível resolver, porque primeiro que eu não vou julgar, porque eu já entendo que o comportamento, o problema dele, o que ele tá vivendo, é só para cumprir uma demanda. Se o cara trai a esposa, é só para isso. Se o cara tem problema com masturbação, é para isso que o cara tem problema com masturbação, pra cumprir demanda. O cara procrastina, tá sentindo merda e não consegue ganhar dinheiro, é para isso, ele tá cumprindo demanda. Então você aprendeu a fazer isso, vamos resolver esse negócio para você começar a fazer o que tem que ser feito, para você uhum, mudar o seu comportamento. E aí, quando eu permito, né, esse ambiente seguro, cara, todos os processos com o homem rolam super bem. Mas a maioria vem com essa dificuldade, principalmente de expressar no começo. De falar, cara, o que que você tá sentindo? Ah, não sei, mas o que que acontece? Pô, eu procrastino. Ah, mas tá, mas eu, a pessoa, o homem geralmente ele não consegue explicar muito bem o que que ele tá sentindo, mas óbvio que nas perguntinhas eu vou tirando um pouquinho e tal. Uma hora sai, porra, eu me sinto um lixo, me sinto um merda, um idiota, eu me sinto fraco. Aí eu começo já a tirar algumas sensações e isso já facilita o processo, e aí já tá pronto o processo. Já. Cara, você falou um negócio importante, que é sobre a questão da masturbação. Uhum, E para os homens, isso realmente é um vício, uhum, para muitos homens, né? E a gente vê que isso é um problema, né? E é importante a gente falar aqui, Gabi, sobre as consequências desse ato. Como isso pode prejudicar nós homens a longo prazo? tá, vamos lá. Vou ser um pouco contrário a muitos conteúdos que falam sobre você não pode se masturbar, senão você vai perder toda a energia vital e não vai conseguir ganhar dinheiro. Tem gente que fala isso. Uhum, Eu concordo nesse caso, se o cara se masturba 3 vezes por dia, realmente fica sem energia para trabalhar e não consegue ganhar dinheiro. uhum. Mas é uma Mas dopamina barata. isso, mas é uma tentativa de evitar algum sofrimento. Entendi. A masturbação, ela também entra nos comportamentos que estão ligados a uma demanda emocional. Então, é uma busca por tentar evitar algum tipo de sofrimento. Então, momentaneamente, essa dopamina barata, momentaneamente isso vai trazer o quê? Uma satisfação, um prazer. Só que logo depois o cara se sente culpado,
cara se sente mal, o cara dá aquela bad. Às vezes, como o homem não tem muito a percepção dos sentimentos, às vezes ele só sente o cansacinho. É aquele relaxamento que ele sente um merdinha, e aí depois que volta, e tá tudo bem. Só que isso tá cumprindo uma demanda emocional. Pô, se for um pouco, de uma forma que às vezes é pra realmente, porque tá com a libido alta, porque tá tomando uma testosterona e tá realmente com a Uhum. libido alta e a esposa não tá dando conta, cara, eu vou falar pra você, não é tão, não vejo até um certo ponto Uhum. ser ruim, porque pode evitar de você Uhum. trair sua esposa. Entende que, tipo, meu, até aí não tem problema. Mas quando você tá no controle, o problema é que essas coisas a gente passa a não ter controle. Esse é o Uhum. maior problema. Aí, beleza, falei até um certo ponto. Enquanto isso tá sendo saudável, num volume saudável, não atrapalha a sua vida, tirando parte religiosa, não tô É, falando. Não, isso é um dos pontos. tá, tirando a parte religiosa, beleza. Então, Exato. esse é o ponto importante. Tirando a Falando da parte parte religiosa. fisiológica. Fisiológica, isso, Vamos falar exatamente. Se for separar pela religiosa, aí a gente vai fisiológica. falar que é errado e pronto, e não tem que se Exato. masturbar. Não tem Pronto, discussão. exatamente, Exato. não tem Beleza. discussão. Exatamente. Mas, fisiológico, falando do humano mesmo, a gente vai pensar o quê? Cara, existe um volume que é saudável e cada um vai entender o que é saudável pra ele. Uhum. Se tá atrapalhando, pô, é diferente um cara de 40 anos só se masturbando uma vez por dia ou 2 vezes por dia e um moleque de 15. Uhum. É totalmente diferente, são outras Exato. necessidades, até o tempo, até a necessidade de energia. Exato. Um moleque de 15 anos não faz nada, só vai bater E punheta. outra... E o Ele cara tá de se 40, conhecendo, né? e se o cara de O 40, ele vai cara estar tá... trabalhando, às vezes isso vai atrapalhar o trabalho dele. Exato. Então, a gente tem que olhar para quem está fazendo isso, para a quantidade de vezes que está fazendo isso, como que ele se sente quando faz isso, mas aí beleza. Olhamos de um jeito mais, um jeito até disruptivo, porque a maioria fala, não, não pode fazer, porque você não pode Uhum. fazer de jeito nenhum, porque aí mistura religião com humano. Eu considero que não deve fazer. Por quê? Uhum. Porque aí eu olho como parte religiosa também e Exato. olho também como uma parte de fisiologia. Pô, se eu vou ficar mais cansado, eu vou diminuir um pouco da minha energia e isso vai influenciar em eu procrastinar mais, eu buscar outras formas de prazer barato, de dopamina barata, mas não é só pela dopamina mais barata, né? Dopamina barata. Basicamente é porque eu passo a me sentir ali um merda, pô, me sentir desconfortável, gera uma dor depois. Pode reparar que quando gera uma dor, você vai buscar o quê? Pô, vou ficar mais no celular. E aí você busca o quê? Encontrar outro prazer. Só que o outro prazer vai ser barato de novo. Vai ser mais tempo no celular, mais tempo no Instagram, ou mais tempo em site pornô. Até aí já começou a dar problema. E aí o problema é que a gente não se contenta com o que a gente está vendo. Porque geralmente a gente busca aumentar as doses, né? Igual uma droga, igual o álcool. A pornografia é a mesma coisa. A pessoa começa vendo a mulher pelada, depois ela vai para uma mulher, duas mulheres, ela vai Uhum. para o sexo a dois, normalzinho, depois o sexo a dois ou a três já. Aí começa a evoluir. Quando ele vê, é um negócio horroroso que está acontecendo ali na tela dele. Tem gente que vai evoluindo para isso. Eu já atendi clientes que chegavam, cara, eu só gosto de sexo sádico. Uma parada bizarra. Tipo, doentia mesmo. Ele falou, eu sei que é doentio que eu gosto. Por quê? Porque ele começou lá no comecinho com uma coisinha Uhum. de boa e foi evoluindo, porque aí é a busca por uma novidade. E aí ferrou a vida do cara, né? Ferrou o cara, meu, totalmente desregulado. E é um vício, talvez, um dos piores, porque se você pensar, tá na sua mão. O tempo inteiro, o celular tá aqui. Botou o celular, botou no Instagram, rodou o primeiro Reels, vai aparecer uma mina com a bunda rebolando. Não interessa o algoritmo, ela vai aparecer. Uhum. Porque o Instagram vai te mandar algumas coisas parecidas com o que você já segue ou que você viu, ou só para testar você. Porque ele tem que testar novas coisas. Uhum. Pô, isso daqui tá dando certo pra um monte de homem, vou mandar isso daqui pra um que é homem. Cara, puta, gatilho, ferrou. Uhum. Aí já entrou no gatilho, entrou na, na compulsão, né? Que a pessoa não tem um controle, e aí pronto, aí ele já começou Uhum. a se masturbar de novo e voltou pro vício. Uhum. Então é muito complexo, é bom tomar cuidado, é Sim. bom buscar alternativas que façam com que você consiga sair desse hábito, né? Por mais que ele seja ali, não está, ou não pareça que está interferindo no seu dia a dia, pode estar interferindo no seu dia a dia, então tentar diminuir para quase zero, né, o menos possível e aumentar ou colocar, né, novos hábitos nos momentos que você fazia isso. Porque geralmente é igual cigarro, igual outros tipos de comportamento, são habituais, eles acontecem em momentos específicos. É naquele momento.
É isso que eu ia perguntar. Para essas pessoas que recorrem a dopamina sem esforço, a dopamina barata, que isso acaba levando, por exemplo, à questão da procrastinação, porque a procrastinação está vinculada também a algo que vai te dar um prazer sem esforço Uhum, algum, uhum. né? E vamos colocar a masturbação no mesmo sentido, junto com a procrastinação, é exatamente isso que eu ia perguntar. Para essas pessoas que estão se identificando agora com o que você está falando, quais são as estratégias? Você disse que é muito bacana. A partir do momento que está sentindo a necessidade, vamos lá, que nem do fumar, ou de algo que Uhum. você queira, né, ter esse prazer muito rápido, sem esforço, o que as pessoas precisam Estratégia fazer? prática, tá, vamos lá. Lembrando, pode ser uma demanda emocional, então isso daí é Uhum, coisa mais inconsciente. aham, Mas a estratégia prática, a gente precisa entender que esse tipo de hábito, ou tipo até o fumar, aham, ou compulsão alimentar, uhum, ele é um hábito. Então, né, um uhum, tipo de hábito que é um hábito que acontece porque tem gatilhos anteriores. uhum, Todo hábito tem algo que acontece que engatilha esse hábito. E geralmente é no mesmo horário ou no mesmo local, acontece meio parecido, do mesmo jeito. Você tem que identificar quais são esses gatilhos. É o Instagram? É o grupo de amigos só tem putaria? É o Telegram? Aonde é que estão esses gatilhos que fazem com que você seja impulsionado a seguir esse comportamento? Seja no momento do seu dia, geralmente é no mesmo momento, ou seja em alguns ambientes, seja, sei lá, balada, no caso da masturbação não vai ser balada, né? Mas nos casos de cigarro, sim. E aí, por exemplo, cara, sábado de tarde é o momento que me sinto sozinho, porque minha esposa tá não sei na onde, e é o momento que eu, cara, piro e não consigo e me masturbo. Me sinto mal com isso. Tá, arranja alguma coisa pra fazer sábado de tarde, velho. vai correndo, Vai né? correr, vai gastar essa energia. Entende? Sim. Arranja, coloca outros hábitos. Porque muitas pessoas elas tentam tirar um hábito e esquecem que fica um buraco Tem que naquilo. colocar É alguma muito coisa mais ali. fácil de voltar ao hábito anterior se você não colocou nada no lugar desse hábito. Uhum, Então, uma forma de mudar o hábito é entendendo quais momentos, quais gatilhos, tentando evitar esses gatilhos e colocando outros hábitos no lugar disso. Ainda assim é muito desafiador. uhum. Porque, como o hábito ele está enraizado, ele é uma resposta automática. Para que serve o hábito? Basicamente para diminuir o tempo de resposta. Né? Então, se meu hábito é pegar aqui e fazer aqui, eu não preciso ficar pensando em fazer isso. Enquanto eu estou atendendo, aqui é um lugar novo, então eu estou desambientado. Mas quando eu estou no meu lugar lá, no meu atendimento, eu não fico pensando para pegar o copo. É um hábito já pegar o copo. Eu não penso para acordar e escovar o dente. Quando eu vejo, eu estou colocando a lente e escovando o dente. Eu nem acordei direito ainda. É um hábito, acontece automaticamente. Então, entender quais os momentos desse hábito, quais são os gatilhos desse hábito, tentar tirar, evitar, afastar o máximo desses gatilhos e colocar um novo hábito no lugar Uhum. disso. E é desafiador pra caramba, porque você vai ter que passar por um período sem isso, né? E aí cada recaída conta do zero, fica 21, 30 dias. Ah, vai ser o suficiente para parar? Não, porque pode ser que depois de 30 dias você volte, você não tenha controle nenhum, né? Mas ter uma abstinência, passar por um período de abstinência, pode ajudar você a ter mais controle. Igual um tempo atrás eu tava comendo, não comendo muito doce, não, porque eu como pouquíssimo doce. Mas Mesmo quando você eu. era um cara que antigamente era viciado em doce, não era? Sim, sim, sim. Mas ainda menos que todo mundo. Eu nunca comi Aham, uma barra inteira de chocolate, por entendi. exemplo. Eu sempre fui uma pessoa que comia doce constantemente, mas era 2 quadradinhos por dia, sabe? Tipo, coisa bem Uhum, de boa mesmo. Tem nutricionista que passa doce o tanto que eu como pra matar minha vontade do dia. uhum, Só que aí eu falei, cara, não, esse negócio tá me fazendo. Eu tô percebendo que eu tô tendo uma baixa ali depois do almoço por causa desse doce. Eu vou tirar, vamos ficar sem. Porque eu sentia vontade, eu tinha que. Aí, né, vai aumentando a dose. Vai aumentando a uhum. dose. Falei, cara, cortar 33 dias. Fiquei 33 dias sem açúcar. Cara, voltei zero vontade. Eu tenho chocolate lá na minha clínica, eu olho e falo, mano, esses dias eu coloquei o chocolate do lado do café. Falei, eu não vou comer. Pra que eu vou comer? Por hábito? E aí eu E percebi era que o eu tava hábito. fazendo aquilo pelo hábito de comer o chocolate tomando café. Falei, não tem necessidade de fazer isso, eu não tô com vontade, o café vai me matar a vontade que eu tô. Que é a vontade, eu gosto do café porque ele mata essa minha vontade de comer doce, pelo menos pra mim. Opa. Uhum, Então, na verdade, eu ia comer só pelo hábito. Entende? Então eu falei, cara, não preciso. Então você consegue lidar com alguns hábitos dessa forma. Só uhum, que você precisa também ter o controle, tem que ter a força de vontade mesmo. O que é a força de vontade? Ela não serve por muito tempo, né? Ela é temporária, mas é aquele negócio, falar, não, não vou, não vou. Ah, mas eu quero. Não, é aceitar que existe um sofrimento em não querer e se manter firme nesse sofrimento, que é um sofrimento uhum. também, às vezes, falar um não.
É um sofrimento, às vezes, cara, não vou me masturbar, não vou masturbar e conseguir vencer essa vontade. Não vou fumar e conseguir vencer, passar pelo momento onde você está ali com muita vontade de fumar. Então, é claro que é um sofrimento, então você precisa entender que vai ter que passar por isso Uhum. para se libertar desse hábito. Fantástico. E Gabi, falando sobre agora a questão da hipnoterapia, no sentido para ajudar pessoas a lidarem com adversidades. A questão de como a hipnoterapia pode ajudar a pessoa a ter uma melhor inteligência emocional e Perfeito. maturidade emocional para lidar com a adversidade, porque é exatamente isso. A gente não controla o ambiente externo. Uhum. O que acontece está ao nosso redor. A gente controla como a gente recebe e o que a gente deixa entrar Perfeito, para dentro perfeito. de Como a nós. gente vai reagir, né? Exato. Como que funciona? Tá. Então pensa assim, o que que é a imaturidade? É a forma errada que a gente reage em determinado momento ou em vários momentos, não necessariamente um só, mas em vários momentos. Então eu não tenho maturidade para lidar com aquela situação, seja um momento, resolver um problema ali da empresa, seja resolver um problema no relacionamento, ou seja qualquer outra coisa onde eu preciso ter uma maturidade. Maturidade nada mais é do que repertório. Pensa assim, o que que é maturidade muscular? É tempo de Tempo de treino. treino, não necessariamente musculação. Pô, um atleta corredor, ele tem uma maturidade muscular muito desenvolvida para a corrida. Ele precisa de tempo de treino e isso desenvolveu a maturidade para aquele tipo de esporte, para aquele tipo de atividade. Então ele está mais desenvolvido que os outros por conta do tempo de treino. Só que agora bota uma lesão nesse atleta e manda ele correr. E manda ele correr em cima da lesão. E manda ele continuar correndo em cima da lesão. O que acontece? Você concorda que ele vai desenvolver menos maturidade para a corrida ou para a musculação, seja lá o que for, e isso vai causar uma disfunção geral no corpo dele? Porque pode ser, vamos trazer um exemplo aqui prático. Imagina assim, o cara tem uma lesão no músculo do glúteo. Tá no músculo do glúteo, que é o cara que tem a bunda mole, o glúteo mole, O né? cara que não treina a perna. Isso, o cara que não treina a perna. Mas o cara tem uma lesão mesmo, o cara machucou ali e Uhum. tal, tem uma disfunção então no músculo. E aí esse cara vai agachar. Concorda comigo que esse cara talvez agache meio que tendencioso, meio que tentando se ajustar para evitar piorar a lesão? Isso vai causar uma disfunção muscular nele e talvez aumente a lesão, mas principalmente, mesmo que ele consiga prevenir de aumentar a lesão, porque ele está agachando torto e tudo mais, ele ainda assim vai gerar uma desestabilização muscular que pode gerar depois um problema osteoarticular. Concorda comigo que tudo isso faz sentido? É exatamente assim com nossas emoções. Uhum. Lá atrás, é uma metáfora, não, isso não existe ferida emocional. Uhum. Mas lá atrás, a gente se feriu. Papai brigou, mamãe brigou, papai foi ausente, mamãe não sei o quê. Aquela criancinha se machucou. E ela aprendeu a lidar com os problemas dela, ou é melhor, ela não aprendeu a lidar com os problemas dela, só que o problema é que a gente continuou crescendo. E aquele conflito continuou, aquela lesão, aquela ferida emocional continuou, e a gente foi crescendo. E a gente, com aquela ferida emocional que impede a gente de ter a maturidade, a gente se adapta na nossa vida. É o cara que agacha e agacha torto. A gente foi se adaptando e a gente foi criando umas gambiarra na nossa vida para tentar evitar aquela ferida, para tentar evitar aquela dor. Só que a hora que alguém bate nessa dor, a gente perde o controle e vão chamar a gente de imaturo. A gente perde o controle e acaba tendo uma imaturidade emocional, uma falta de inteligência emocional. Uhum. Você entendeu? É mais ou menos isso. Perfeito. Quando você quando você explode ali porque não está tendo a inteligência emocional, ou quando você não consegue lidar com um problema porque não está tendo inteligência emocional, ou qualquer outra coisa que a gente pensar, não, essa pessoa foi desinteligente emocionalmente, faltou o repertório para ela. Faltou repertório porque ela não aprendeu a ter esse repertório durante toda a vida. Pode ser por dois motivos, porque realmente ela nunca passou por isso, e aí não passar por isso não gera repertório. É a mesma coisa botar uma pessoa no A palco que pessoa nunca não tem passou pelo palco. experiência. Não tem Uhum. experiência, pronto. Isso é repertório também, repertório Uhum. emocional e comportamental. Mas também por falta de desenvolvimento emocional. Porque aí bate num ponto onde ela precisa reagir. Ela não sabe lidar com todo aquele negócio dentro dela. E aí ela foge, luta ou paralisa. Uhum. Sempre vai cair nesses. A gente foge. Aí a gente foge, às vezes é aquela pessoa que se sente magoada, em vez de. No relacionamento, eu tô magoado
com minha namorada e eu fico quieto, em vez de falar, e aí me fecho e não quero falar com ela. Fugir de resolver o problema. Luto. Grita. Paraliso. Geralmente nessa situação não vai acontecer muito, mas pode ser também alguma coisa relacionada a também me fechar e tudo mais. Entende? Então a gente vai... A falta de inteligência emocional tá ligado com os problemas que a gente viveu no passado. Como que eu resolvo isso? Olhando para o passado e entendendo por que eu sou tão birrento. Por que eu não aceito a ideia dos outros? Por que tem que ser tudo do meu jeito? Por que quando eu me sinto confrontado, eu tenho que levantar a voz para minha esposa? Por que quando eu me sinto contrariado, eu me fecho e perco o tesão, perco a vontade de fazer aquilo? Por que quando fazem essa coisa comigo, aprendido lá atrás, com certeza absoluta. Foi aprendido e não desenvolvido. Pode ser por um conflito, né, por alguma questão realmente que precisa ser tratada, ou só por um entendimento, só por eu a vida inteira recebi tudo na minha mão e quando eu não recebo eu fico bravo. Não sei se você compreendeu, mas é mais ou menos isso. E muitas vezes as imaturidades emocionais, principalmente quando a gente pensa assim, ó, aquela pessoa muito explosiva, que eu chamo de pincher. E eu brinco que é o pincher. Isso é muito sanguínea que fala, né? É o pincher porque eu já fui, então eu tenho liberdade de falar que é o pincher. O que é o pincher? É o cara que ele se acha pequeno, ele não sabe, talvez ele não reconheça isso que eu tô falando agora, mas ele explode por qualquer motivo, ele tem que gritar por qualquer motivo, ele não sabe ser realmente inteligente emocionalmente, ele acaba explodindo por tudo. Por que esse cara explode? Você viu o Pitbull explodindo? Cara, o Pitbull só explode no momento certo. Quando o Pitbull é bem treinado, né, é um Pitbull de verdade. Não esse Pitbull criado aí, que depende, ele fica meio bunda mole também. Sim. Mas ele não explode porque ele sabe que ele é grande. Ele tem a consciência que ele não precisa daquele comportamento. O Pinscher, quando ele é muito... Por ele ser muito pequenininho, ele tem que dar medo nas pessoas. Porque se alguém chegar perto dele, machuca ele. Então o Pinscher é mais violento que o Pitbull. É mais agressivo que o Pitbull. Só que causa muito menos problema que o Pitbull se for na hora certa. Se pensar a mordida do Pitbull, mata o Pinscher e o Pinscher vai morrer e pronto. E é mais ou menos isso. E o ser humano, muitas vezes, ele reage nessa tentativa de se proteger, sendo violento, sendo agressivo, tem essa inteligência emocional, justamente para tentar se defender. Eu me sinto incapaz de falar, eu me senti acuado, e aí eu fujo, luto ou paraliso. Eu fujo porque eu aprendi, eu luto porque foi assim que eu aprendi minha vida inteira, então eu vou lutar. Então eu grito com minha esposa porque ela falou alguma coisa que me contrariou. Eu grito com meu funcionário porque ele fez uma coisa. Só que por que você grita? Porque eu não consigo me controlar. Você entende? Mas o cara não sabe porque ele tá gritando. Ele não consegue entender que ele grita porque lá atrás a mãe dele... Pode ser, né? Não lembro que não é um determinado. Pode ser que a mãe dele gritava com ele quando ele fazia as coisas erradas e ele aprendeu que era assim que tinha que reagir também. Entende? Então, como que eu sou mais inteligente emocionalmente? Resolvendo as tretas com o meu passado. Boa, Olhando pro meu passado e resolvendo. Simples assim. Resolveu, você criou maturidade. Resolveu a lesão no glúteo, você volta a agachar direito. Você volta a ter equilíbrio muscular e melhora a carga. Aumenta a maturidade até no agachamento. Pronto. Cara, eu falo exatamente essas coisas para os meus pacientes, que é a importância de olhar para o passado, que é onde vai envolver a maturidade e a inteligência emocional, até mesmo para ela lidar com a questão do planejamento alimentar, porque ela não vai seguir o cardápio 100%. Vai ter um momento que ela vai ter uma diversidade, seja o filho doente, seja uma briga num relacionamento, seja até mesmo numa festa infantil, vai haver a diversidade, mas ela tem que olhar pro passado dela e entender, tipo, tá, como que você agia antes, tá? Sim. Mas assim, se você agir dessa mesma forma, não foi o que te levou no momento atual, do jeito que você está, então você sabe que essa repetição desse hábito não tá te levando aonde você quer. Então, assim, é onde há esse norteamento meu dentro da nutrição, mas também é o seu norteamento dentro da terapia, de, ó, você tem duas opções. Qual é a escolha mais inteligente? É essa. Às vezes não é a escolha mais perfeita, mas é a mais racional que faz mais sentido para aquele momento. Né? Estamos no tempo ainda? Estamos ótimo. Então eu vou te dar tranquilo. um ponto, cara, pode fazer diferença para os teus pacientes. Faça eles pensar como que foi a história de vida deles em relação àquele tipo de comportamento que você está exigindo deles. Por exemplo, cara, eu treino desde quando eu me conheço por gente.
eu fiz natação, fiz futebol, fiz basquete, fiz tênis, fiz judô, fiz karatê, fiz mais alguma outra coisa que eu não tô lembrando aqui, mas fiz um monte de coisa. O tempo inteiro eu estava em atividade. Por que que o tempo inteiro eu estava em atividade? Era porque talvez eu queria? Provavelmente. Eu era muito ativo, muita energia, mas era porque minha mãe precisava que eu gastasse energia, porque eu era muito acelerado. Até hoje eu sou um pouquinho, mas eu tinha muita energia. Então, desde pequeno, eu fui estimulado a estar dentro do esporte. Acontecia uma coisa em casa. Eu queria faltar? Não tinha faltar. Ah, vai faltar. Não, você tá pagando, você vai. Não tinha faltar aula porque tava um pouquinho doente. Ele tá morrendo. Não tinha faltar treino porque tava um pouquinho doente. Tem que ir no treino. Eu pago esse negócio, você vai. Ah, mas seu pai é muito malvado. Hoje, seria isso? Cara, não. Eu aprendi a ser disciplinado por conta disso. Eu aprendi. Hoje não tem não treinar. Mas por que que o Gabriel é tão disciplinado? Porque meus pais me geraram repertório através da exigência deles e me fortaleceram nesse quesito de ser disciplinado para treinar. Então hoje, para mim, se o cara falar, meu, treina 2 vezes por dia, eu vou arranjar um jeito de treinar 2 vezes por dia. Uhum. Se eu pudesse, teria dia que eu treinaria. Mas tem pessoas que têm dificuldade de treinar 2 vezes por semana. Porque aí você vai ver o histórico dessa pessoa. Nunca fez exercício. Quando fez, fazia mó migué. Ou teve traumas durante... Trauma, assim, né, no sentido de... Pô, teve um treinador muito exigente e tal. Então, às vezes a pessoa que esteve no meio de esporte, mas não teve uma história legal com o esporte. Então, essa pessoa teve um histórico muito ruim e pouco repertório desenvolvido em relação a fazer atividade física ou a se alimentar. Pô, viveu a vida inteira comendo só porcaria porque a família era assim. Passou, foi pra faculdade, também, só porcaria. Aí do nada ela quer, tipo, de um dia pro outro mudar todo o histórico dela. Cara, é muito desafiador. É igual um músculo, tem que ser aos poucos, tem que entender que você não vai sair da pessoa que não treina e nunca treinou na vida pra uma pessoa extremamente disciplinada do nada, assim, tão facilmente. Pode ser que aconteça, mas é difícil. Então, paciente que tiver com dificuldade de seguir dieta, de seguir treino, pergunta, e como que é teu histórico de treino? Tipo, na sua vida, você fez esporte? Não. Você fazia tal. Você vai ver que não tem nada disso. Aí você pergunta como que era teu pai em relação a ser. Principalmente quando. Aí tem muita relação com falta de disciplina e tal. Como que eram as exigências na sua casa? Pô, não tinha exigência. Não precisava fazer nada. Podia faltar aula, era aquela zona. A pessoa, ela não. Na relação interna dela, não foi construída uma relação de alguém que manda. Então eu posso fazer tudo que eu quero. Se eu posso fazer tudo que eu quero, eu também cresço sem um repertório lá na vida adulta, aqui agora, de ter esse autodomínio, eu chamo de autogoverno, né? Que é você conseguir. Oh, calma aí, não. Você vai treinar sim, porra. Não tem não treinar. Ou você vai comer certo sim. Não tem comer errado. Você vai seguir a dieta. Então a pessoa não aprende esse autogoverno porque não tem repertório também. Faltou experiências que geravam repertório para ela desenvolver isso. Então, ela entendendo mais isso, você consegue olhar e falar, então calma, se cobra menos. Vamos pegar mais leve aqui, ó. Que aqui a gente consegue desenvolver essa musculatura, desenvolver esse tipo de hábito, para aos poucos você conseguir chegar onde você quer. Mas você tem que entender que você está começando do zero. Diferente de uma pessoa que tem o comportamento, ou já adquiriu esse comportamento em algum momento e tem a facilidade de resgatar esse comportamento. Não sei se fez sentido, você entendeu? Mas Total. eu olho para a vida do meu cliente, mas eu quero parar de procrastinar. Lembra que eu falei que é identidade, sabedoria e corpo. Quando eu olho dessa forma, claro que eu sempre trago a questão do emocional. E na maioria dos casos, tem questões emocionais que fazem a pessoa procrastinar. Ou fazer qualquer outro tipo de comportamento, mas deixa eu dar o exemplo da procrastinação. Aí eu olho para a sabedoria. O que é sabedoria? Cognitivo, né? Saber, conhecer, ter o conhecimento cognitivo e aplicar. Então, por isso que é sabedoria. Sabedoria você sabe e aplica. Se você só sabe, é só cognitivo. Se você aplica, provavelmente é porque você sabe. Então, né? Então, por exemplo, eu amo café e não tomei o café aqui. Por quê? Porque eu sei que o café, a partir das 2 da tarde, vai me atrapalhar a dormir à noite. Cara, eu já comecei a aplicar isso na minha vida e mudou meu sono. Então, é um comportamento que vai influenciar não só hoje, mas vai influenciar minha noite, vai influenciar meu dia de amanhã. Entende? Sabedoria, eu apliquei uma coisa que eu sei. Então, tem um monte de gente que não sabe
algumas coisas básicas que são óbvias às vezes pra gente e que não conseguem aplicar. Por quê? Porque não tem o repertório comportamental, não conseguem de alguma forma organizar a vida, organizar todo o planejamento para ter esse comportamento. E também tem a parte física, né? O corpo. O corpo, ele vai ser responsivo e precisa de uma certa saúde. Eu falo que é o básico bem feito. Sono, alimentação, hidratação e treino, movimento, né? Não necessariamente treino, mas é um movimento. E isso vai influenciar diretamente em como a gente segue nossa vida, nossas emoções. Se eu durmo mal, eu sou uma pessoa mais ansiosa, uma pessoa que procrastina mais. Se eu como mal, eu também sou uma pessoa que sou mais ansiosa, durmo mal. Então a gente precisa ajustar tudo isso. Eu tenho alguns casos de alguns clientes, né? Como eu olho dessa forma, eu tenho diferentes casos que são meio bizarros. Que só por todo o meu conhecimento da época da educação física que eu sou capaz de fazer isso. Porque a maioria dos terapeutas, eles vêm com conhecimento em terapia. Não é ruim. Só que aí, esses dias eu estava com um cliente, tratamos a crise de ansiedade dele, e ele continuou com a crise, mas não era para continuar, cara. Eu sabia, foi muito boa a sessão dele, não fazia sentido aquilo tá acontecendo. Ele tem alguma coisa errada. Ah, me conta um pouquinho do seu dia. E vamos conversando. Vai. Não, como que você come? Como que é a sua alimentação? Então, cara, você acredita que o cara, que hora você sente essa angústia, essa fraqueza aí? Que você fica mal? Pô, eu fico até meio-dia, cara, até antes do almoço eu fico mal. Fico mal e eu fico com essa angústia, parece que eu tô tendo uma crise de ansiedade. Por quê? Por que ele acha crise de ansiedade? Porque ele teve a vida inteira, uma parte da vida isso, e ele já acha, é crise, ele fica com medo, aí gera mais ansiedade, né? Ele come, melhora. Falei, que estranho. E depois, que horas mais ou menos dá? Pô, começa a dar um negócio desse, às vezes às 6 da tarde, um canseiro, um negócio, aí eu já vou pra casa, aí eu já janto também e fica tudo bem. Falei, tá, você tá tendo hipoglicemia. Pode ter certeza que você tá tendo hipoglicemia, porque você come igual um camundonguinho, come pouco. Aí ele falou, eu como pouco no almoço, pouco na janta. Falei, você vai fazer sabe o quê? Acorda, come um pão com queijo, que seja. Um pão com queijo e um café, ou pão com ovo, sei lá, come alguma coisa. Você vai ver o que vai acontecer. Faz um mês isso daí. Mandei mensagem pra ele, hoje, na verdade eu mandei ontem e ele me respondeu, cara, melhorei 100%. O cara tava tendo hipoglicemia, por quê? Porque aí o cara, ele justifica que é ansiedade porque foi o que ele viveu a vida inteira, foi o que ele aprendeu a vida inteira, só que na verdade era uma hipoglicemia, ele tava com fraqueza no corpo. Outro cliente e esse é muito comum, que é o burro de carga. Ele acha que ele tem que fazer tudo e a vida dele é só trabalhar e ele esquece que existe um corpo. E ele quer ser mais produtivo, e ele procrastina pra caramba. Só que aí você vai ver a rotina dele. Vamos começar pela noite. Vai dormir depois da meia-noite. Não bate as 8 horas de sono. Acorda, se entope de café o dia inteiro. Não toma café da manhã. Vai almoçar lá pelas 4 da tarde, porque já acordou tarde, um pouquinho mais tarde, já atrasou, né? Já me acordou meio lentão, tentou fazer um monte de coisa pela manhã porque tava super atrasado, super desesperado, pulou o almoço. Vai comer lá pelas 4 da tarde. 4 da tarde, depois, como ele tá acostumado a não comer, ele já não come. Ou ele come uma porcaria na janta. Só que se entupiu de café o dia inteiro. Vai dormir depois da meia-noite. E vira um ciclo. E aí o cara vem, eu procrastino, Gabriel. Beleza, vamos. Tem alguma questão emocional? A maioria tem. Agora vamos ajustar o corpo. Porque se você não ajustar o corpo, não existe resultado. Ah, mas eu não quero. Então, sinto muito. Já resolvemos a questão emocional, agora vai para casa e continua com uma baixa performance. Porque muitas vezes, emocionalmente, o cara tem um resultado, começa a agir melhor, só que aí o corpo trava o resultado, né? O corpo, por conta de estar funcionando tudo desregulado, acaba não gerando o resultado esperado. E aí a gente ajusta todo o comportamento do cara. Olha que engraçado, né? Como que a alimentação pode ajudar a não procrastinar, como você mesmo disse. Concordo 1000%. Primeiro ponto, é exatamente para esse contexto. Se a pessoa está mal alimentada, está dormindo mal, está se entupindo de estimulante, que é cafeína, café, etc., realmente é porque está faltando ali algo para ela ter a disponibilidade a nível até de sinapse cognitiva. Está faltando glicogênio, está faltando glicose no cérebro, né? Está faltando o básico para funcionar. É exatamente nesse sentido. Mas olha como é interessante também a questão da importância de você ter um planejamento alimentar, porque assim, cara, você tá seguindo o horário, você tá seguindo o... Eu falo assim, quem faz dieta, cara, tem uma organização na vida em todos os sentidos. Quem se exercita,
né, de forma rotineira e se alimenta bem e tem os seus horários para se alimentar, normalmente é o cara que é muito bem sucedido, é a mulher que é muito bem sucedida Sim. em todos os lados da vida. Que aí meu, cresce tudo, né? Exato. Vai prosperar em tudo, né? Exatamente. E Gabi, para a gente finalizar aqui uma última pergunta, eu acho que as pessoas se preocupam muito também com a questão de, tipo, tá, com a questão da prosperidade financeira, né? De como, talvez, né, obviamente, ela possa conseguir, como assim como você, né? Ai, o que que eu faço Aham. para poder Ganhar ganhar mais mais, dinheiro, igual ganhar lá mais no dinheiro? começo. Acho que todo mundo Uhum. tem essa necessidade. Um caso que me chamou a atenção seu, que eu acompanhei ali no teu Instagram, é do teu cliente, do teu paciente, que é o Sérgio, que é um fisioterapeuta, que era CLT. Então o cara era CLT, ganhava bem, né? Eu vi aqui, ganhava em média de uns 8 mil 8 reais, mil, isso. né? E não é um salário ruim, digamos Uhum. assim, mas obviamente estava insatisfeito com isso. E com a terapia, ele colocou o teu depoimento ali no teu Instagram, que ele conseguiu abrir o próprio consultório, tá faturando mais de 30 mil. O que que foi a virada de chave para ele? E até mesmo para você, que às vezes acha que tá tudo certo e tudo mais, e tá faltando um plus, né? Até mesmo vendendo teu peixe agora, como que a pessoa pode prosperar mais, fazendo esse trabalho de terapia, né? Hipnoterapia e Perfeito. terapia de reintegração implícita? Perfeito. Ele só não conseguia fazer o movimento de fazer algo que já. Cara, que ele já sabia. Era um bom profissional. Tanto que ele ganhava muito bem. Ele estava numa empresa que pagava muito bem ele, né? 8 mil reais. Não é um salário Não, qualquer, né? exato, Como CLT. CLT, pô, perfeito. Né? Tipo, muito bom. Mas ele se sentia inseguro. Inseguro. E ele travava. E aí, qual que é a justificativa do inseguro? No caso dele, eu preciso estudar mais. Então, pós-graduação e curso e não sei o quê. Por quê? Porque eu preciso de algo a mais para fazer esse movimento de abrir meu consultório. E aí ele percebeu depois de um tempo que não era. Que para começar, que ele nem conseguia fazer os cursos porque não tinha tempo, porque ele trabalhava demais também na clínica. E ele falou, cara, aí, tanto que ele me procurou porque ele estava procrastinando para fazer os cursos e queria abrir o consultório. A meta dele nos 3 meses, né, que é o tempo de terapia, 3 sessões, era atender pelo menos um cliente particular. Não era biconsultório. Ou era depois, era um movimento futuro, mas depois do processo. A meta dele, então, era atender um paciente, era um em 2 meses e depois mais um tanto aí, mas era bem baixo, era pouquíssimo Uhum. paciente. Só que ele achava que ele só tinha que parar de procrastinar para estudar mais. Ele não entendia que a insegurança dele estava no medo de errar, no medo de falhar, no que os outros vão pensar, na necessidade de agradar, porque aí ele era amigo do patrão. E amigo do patrão faz o quê? Tem medo de. Pô, vou desagradar meu amigo, pô, vou sair da empresa. Né? Por mais que às vezes o meu amigo quer me ver crescer, quando eu falar, tô saindo, meu amigo fica bravo. Então, tudo isso trava, vira um bloqueio. Ele tem a capacidade cognitiva, mas ele não conseguia ter o repertório de falar, ei, porque era muito simples. Ele só precisava ter uma sala que ele paga por horário e oferecer para as pessoas em volta dele o trabalho dele. Não era isso? Era isso. Tanto que ele fez isso logo depois da primeira sessão. Era Fantástico. algo simples que aconteceu o quê? No processo, a gente resolve os conflitos emocionais que te impedem de fazer o movimento. Então, existe uma falta de permissão emocional. Tinha algo dentro dele, óbvio que eu não abri aqui o caso, Uhum. mas tinha algo nos aprendizados dele que faziam com que ele não fizesse o movimento na vida dele. E aí, por não fazer o movimento, ele se sentia frustrado. Porque ele via que tinha uma possibilidade, uma alternativa muito top, mas ele não conseguia. E aí ele justificava que era falta de conhecimento. Então ele repetia esse ciclo. E ele repetia esse ciclo. E aí ele ficou um tempo antes de me procurar, né? Mas quando ele me procurou, a gente fez a primeira sessão. Após a primeira sessão, a gente nem fez mais terapia. A gente não fez mais terapia. Foi uma sessão de terapia, né? Intervenção terapêutica online. E depois as outras duas sessões, foram 3, as outras 2 sessões foi só mentoria, que aí eu direcionei ele, ó, você vai fazer essa estratégia, como eu entendo muito de marketing também, acabei direcionando ele numa questão de marketing, que foi o que fez a clínica bombar,
que deu um boom absurdo, né? Que aí ele conseguiu mudar para. Foi um pouco mais de 3 meses, porque aí a gente finalizou o processo, ele estava para pedir já a saída do consultório e abrir na clínica. Então foi um pouco mais, deve ter dado uns 5 meses depois, ele faturou ali os 34 mil, que ele acho que ele fala no. E hoje tá faturando mais, eu sei que já tá bem melhor, já tá pensando em ir para uma clínica maior, tal, tá muito legal o trabalho dele, justamente porque é um bom profissional, só que estava preso emocionalmente em questões do passado e que impediam ele de faturar mais. E a maioria das pessoas hoje, se você repete padrão aí, é mais ou menos isso. Você fica repetindo o teu salário, ou às vezes até o financeiro nosso, que a gente é autônomo, né? Que a gente repete às vezes um limite financeiro, está muito relacionado com alguma questão emocional que às vezes a gente não percebe, que é inconsciente. Que a gente não consegue entender por que sempre bate num limite, ou porque sempre eu não consigo o cliente, né? Eu fico numa inconstância muito grande na minha vida e acha que é normal. Por que não, então eu tenho que estudar mais? Não, cara, você só vai prosperar se emocionalmente você tiver a permissão. E aí existem comportamentos que vão fazer você prosperar, óbvio. Mas existem comportamentos que você não está fazendo, que você sabe que deveria fazer, que não faz, por quê? Porque de alguma forma você tem alguma questão emocional lá atrás. Então, quer prosperar? Tem que olhar para o passado, fazer as pazes com seus pais, resolver os conflitos com eles dois, com o pai e com a mãe, resolver os traumas, às vezes, que aconteceram em relação a outras pessoas, para que você se sinta realmente foda, se reconheça. Eu falo que a pessoa precisa se reconhecer. Porque a partir do momento que você se reconhece, você fala, cara, eu sou uma pessoa que merece. Eu tenho potencial, eu tenho capacidade, eu tenho valor. E aí, se eu tenho tudo isso, e se eu errar, isso não diminui o valor, porque aí também eu passo a entender, né, depois que eu resolvi algumas questões, passo a entender que, pô, um erro não dita o meu valor. Na verdade, ele é só um erro, um aprendizado. Então eu também passo a lidar melhor com as coisas da vida. Quando eu tenho algum problema, pô, isso também não é algo que vai me quebrar, vai me destruir, porque eu não tenho mais medo de errar, medo do que os outros vão pensar. Eu consigo me posicionar porque eu já me reconheço. E aí, esse auto-reconhecimento faz com que eu perca a necessidade de ser reconhecido pelos outros de fora, não 100%, porque isso é natural, a gente busca ser reconhecido, a gente busca pertencer, eu só tô com essa roupa bonitinha e você também tá bonitinho, por quê? Porque a gente quer ser reconhecido, a gente não vai vir aqui com uma roupa velha, tudo feio, com cabelo desgrenhado, e falar, eu não ligo para eu não ligo pro que os posicionamento, né? mas eu não ligo pro que os outros Exato. pensam. Claro que eu ligo, pô, senão a gente não tava Claro, assim. com certeza. A gente não tava nem aqui, na verdade. Não mesmo. Então eu ligo, a gente passa a ligar. Só que quando eu me reconheço, eu não sou escravo disso. Eu posso ter meus movimentos estratégicos, eu boto minha roupinha bonitinha, meu cabelinho bonitinho, faço minha barba, mas não sou escravo de ter os comportamentos para ficar agradando demais os outros. É assim que você governa a tua vida. Pô, exatamente. É o assim que é o governo. é o teu. Governar a sua vida. Que é o seu E aí, quando eu penso em trabalho. governo, pensa assim, cara, quando você governa, você não controla. Porque quando governa um país, cara, o país é grande, tem vários lugares, você não vai controlar tudo, mas você vai ter gerenciar tudo de uma forma que você vai conter crises, vai ter elementos externos né, do exterior que vão influenciar, você vai ter que gerenciar isso também, e você vai ter que administrar para que você prospere. Então você tem que olhar para todas as áreas. O autogoverno é isso, você olhar para você mesmo e gerenciar tudo que está acontecendo, para que os fatores externos não influenciem demais e para que os fatores internos sejam cada vez mais prósperos, que você consiga ser cada vez mais, mais maduro para ter mais crescimento emocional e mais crescimento na sua vida. Fantástico. Antes da gente ir para a última pergunta, é uma pausa aqui, Léo, para a gente fazer a divulgação, né, e mostrar, parabenizar também os nossos apoiadores. E tem um brinde aqui para ti, da Mega Life. Louco. Então, Mega Life, que é a loja de suplementos que já tem parceria dentro da clínica, né, obviamente. Então tá aqui para você, aqui. tá? Isso, tem bastante obrigado. coisa aí para você. Então você que está assistindo o podcast, você tem desconto nas lojas da Mega Life, tem 2 unidades aqui em Londrina, que você chegando lá falando o cupom João Pinheiro, você vai ter descontos exclusivos e bons descontos dentro da loja da Mega Life. E também, se você, no caso, quer adquirir novos suplementos nutricionais, suplementos alimentares e não é aqui de Londrina, no caso, nós temos também como apoiador a Atlética Nutrition, qual é a empresa também qual eu sou consultor, né, técnico e científico, que também você tem o cupom PinheiroCast, que te dá 15% de desconto em todo o site, além de frete grátis. Então é isso aí. E agora, Gabriel,
te fazer a última pergunta, que na verdade é o propósito do podcast, que para mim é a questão da saúde integral. Tá? A saúde integral eu coloco realmente como algo vinculado à saúde mental, à saúde física e à saúde espiritual, à espiritualidade. E é onde eu te pergunto, a mensagem que você quer deixar para o mundo sobre o que é ter uma saúde integral e qual é a mensagem que você quer deixar para as pessoas aqui do podcast que está escutando pelo Spotify ou pelo YouTube, para ter realmente essa saúde íntegra e realmente trabalhar esses 3 pilares e também como ela faz para governar a vida dela. Pode falar diretamente para a câmera, porque eles vão estar diretamente te Vamos lá. escutando. Uma vida incrível, ela não acontece. Eu acho, no meu ponto de vista, que uma vida incrível a gente precisa fazer ela acontecer. E só acontece, se você só consegue fazer essa vida incrível acontecer, se você assumir a responsabilidade de fazer isso. Se você reconhecer que só você pode mudar a sua vida, seja nos aspectos emocionais, seja nos aspectos físicos, seja nos seus relacionamentos, nos seus ambientes, você é o responsável por tudo isso. Óbvio que você aprendeu a configurar a tua vida dessa forma. E é possível mudar. Como? Olhando para o passado, fazendo as pazes com esse passado, assumindo o governo da sua vida, se reconhecendo que você tem valor, que você é uma pessoa incrível e que você merece viver algo extraordinário e fazer a sua vida ser incrível. Então, cuida de você, cuida das suas emoções e viva a sua vida. Obrigado, Gabriel. Tamo junto. E venho pedir aqui, então, a gente vai colocar todas as redes de comunicação do Gabriel, mas aonde qual que é a rede que você fica mais ativo, onde as pessoas podem te encontrar mais, realmente que você está ali para compartilhar e para eles conhecerem mais sobre o seu trabalho, quem queira adquirir, né, a fazer uma terapia, também se pode ser só apenas presencial ou é online. Fala um Perfeito. pouco mais sobre o seu trabalho para as pessoas poderem estar conhecendo mais sobre você. Perfeito. Sou mais ativo no Instagram, que é Gabriel Martins AG. Então, só adicionar lá. Se quiser saber mais sobre o meu trabalho, né? Não só me acompanhar, mas também, pô, quero entender se serve para mim, se vai me ajudar. Eu atendo presencialmente em Londrina, mas também atendo online, então faço atendimentos online aí. É só mandar mensagem no direct que aí minha equipe já vai entrar em contato, a gente vai organizar de fazer uma sessão de análise para eu te conhecer e ver se faz sentido você realmente passar pelo processo. Porque não é para todo mundo, tá? Eu falo, cara, é um processo que é desafiador, nem todo mundo precisa, tem pessoas que não precisam, que não é o motivo, não é o caso, mas se for, tô disponível aí para ajudar e pronto para mudar a vida de quem precisar. Pô, fantástico. Então é isso, pessoal. Deixo aí então esse episódio incrível com o Gabriel. As redes dele a gente colocou aqui, mas também te peço para que curta esse vídeo, deixe aqui nos comentários o que você deixou, seja no Spotify ou no YouTube. Não esqueça também, por gentileza, de ativar as notificações, porque sempre que houver um episódio novo, você vai estar recebendo aqui a primeira mão. E não deixa de compartilhar pelo menos com uma pessoa que precisa escutar essas mensagens para saber lidar com os traumas, para ter mais inteligência emocional, para saber governar a própria vida. Então, se você conhece uma pessoa, compartilhe com ela. Tenho certeza que vai ser muito útil para ela. E obrigado. Nos vemos no próximo Pinheiro Cast. Valeu, pessoal. Obrigado, Gabriel. Tamo junto, obrigado, Valeu. João. Obrigado.